Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay de toda segunda-feira, numa parceria entre o nosso canal no YouTube Replay com Tony Souza e o site Miséria, o principal site de notícias do interior nordestino. Quer ficar bem informado? Miséria.com.br, tá bom? Você vai ficar sempre sendo informado de tudo que acontece aqui no Brasil, no mundo, enfim, tá aqui na sua tela, miséria.com.br. A gente ainda tem aquelas lives que estamos sempre fazendo todos os dias ao lado do nosso querido Guto Vital. E para você que, lógico, está querendo fazer um programa, podcast, algo gravado ou ao vivo, procura aqui o Miséria. Você pode aproveitar desse estúdio que a gente está utilizando aqui, muito bacana, com equipamento de alta tecnologia e ainda ótimos profissionais. Miséria.com.br. E a gente também tem a parceria da galera da Torcida K. Tem Torcida K em todas as plataformas digitais, Rádio Torcida K, destacando o futebol cearense, tem o aplicativo próprio também, tem na Rádiosnet, Rádio Torcida K, tá bom? A gente aproveita para fazer o programa de hoje homenageando o outro time que conseguiu acesso para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Está aqui a raposinha mais querida do futebol brasileiro, a Raposa Caririense. Barbalha Futebol Clube está na primeira divisão, assim como o Guarani. E olha que nem os mais otimistas achavam antes do campeonato que justamente Guarani e Barbalha seriam as equipes a conseguirem o acesso para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Eis que o futebol nos costuma pregar surpresas e o que vale realmente é dentro das quatro linhas. Então, nossa homenagem ao Barbalha Futebol Clube, a gente já fez homenagem ao Guarani e agora sim a Raposa por este acesso tão importante, colocando também a região do Cariri em destaque no Campeonato Cearense de Futebol no ano de 2023. A gente vai falar sobre o Barbalha, sobre esse acesso, você vai ver os gols da vitória do Barbalha sobre o Floresta, 3-0, tá bom? Vamos destacar aqui também o time do Icasa, o Verdão do Cariri, que já está no planejamento para a Taça Fares Lopes. Fabiano Rodrigues, diretor executivo do clube, daqui a pouco estará conosco também aqui conversando. Já teve torcedor aqui ansioso, falando, cadê o Fabiano? Vai ou não vai? Vai sim. Vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. El Bigodon também participa do programa. O nosso querido Leandro Campos, o técnico que esteve aí na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro e também participa hoje do programa. E a gente também vai destacar aqui atletas juazeirenses que participaram do Campeonato Brasileiro de Judô e inclusive um foi medalhista. Pela primeira vez um judoca de Juazeiro ganhando uma medalha, conquistando uma medalha no Campeonato Brasileiro de Judô. Então, tem muita coisa para a gente falar aqui. Deixa eu trazer o boa noite primeiro dele, treinador vice-campeão cearense de futebol da Série B e com detalhe, o único técnico invicto do Campeonato Cearense. Márcio Alain, boa noite, prazer ter você novamente aqui. 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates. Se fosse só a sua campanha, Marcelão, você era o campeão cearense. Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando do seu programa. E dizer que realmente foi uma conquista, né? Muito difícil, né? Não foi fácil para a gente chegar onde nós chegamos, mas parabenizar a todos que participaram diretamente aí desse acesso. Vamos falar muito sobre o Barbalha daqui a pouquinho com o Márcio Alain. Também conosco o comentarista que tem a linguagem, que trabalha com a verdade. Esse rapaz trabalha com a verdade, viu? Não fica em cima do muro, não. Às vezes ele quer pipocar, mas ele não pipoca. Celso Lima, boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite ao Márcio Alain. Posso dar boa noite aos reservas? Reserva? Boa noite, Fabiano Rodrigues. Essa foi boa. Toma, Fabiano. Os caras já chegaram me zoando aqui. Eu já ganhei mais um título, como é o comentarista do que da linguagem fácil. E retranqueiro. Aí eu não aguento, não. Comentarista retranqueiro, tu não é muito. Rapaz, o rapaz é titular do Icasa, rapaz. Você chama homem de reserva aqui. Não, aqui no Replay. Então daqui a pouco sobe a plaquinha, né? Mas também pegar titular para Bassalã, se for jogando bola, ele não pega titular nunca pro Bassalã. Mas eu quero saber se você já pediu para o Kleber ou o Guto recuperarem ali o programa, a minha participação da última segunda-feira. E o que foi que teve na última segunda-feira? Lembra? Eu não lembro. Eu ando meio esquecido. É porque você é um pouco do futebol. Eu profetizei aqui o acesso do Barbalha.
Mas aí até eu profetizei. Não, Isso aí senhor, também é fácil. Não, mas você me pediu a minha opinião. Pedi. E a que vale aqui é a minha, porque o comentarista sou eu. Você é apresentador. Ele tá inspirado, viu? Tô certo ou tô errado, Marcelo? Me defenda aí. Ele não perguntou a minha opinião, eu Você dei. profetizou. Aí quando eu erro o placar, ele bota lá, Guto, bota aí, ele errou, ele é ruim. E outra coisa, viu? O time mais fraco do grupo do Icasa ganhou o primeiro jogo lá da Tuna Luz, 2-1. Não, Tuna Luz não, Motoclube. Motoclube. Mas tenha calma, é porque Dagson ainda tá meio de ressaca do aniversário dele. De volta ele vai pra cima. Então eu tô ganhando aí, tô na sua frente. Calma, mas aí vai virar. Boa noite a todos. Começou bem aqui nosso querido Celso Lima. Rapaz, chamou o Fabiano de reserva. Eita, daqui a pouco quero ver o que é que o Fabiano vai dizer aqui. Manda um abraço aqui pro Tássio Magno, tá com a gente aqui ligado. Galera lá da Icanetes, gostei da blusa. Valeu, galera da Icanetes. Carlos Levi também elogiando a blusa do Barbalho, a camisa da Raposa, bonita. Essa aqui é o uniforme 2, né? Tem o uniforme 1. Que é com o azul predominando, a listinha branca e o vermelho tricolor. É o tricolor. E tem a terceira camisa, que é a camisa em homenagem aos 20 anos do Barbalha. Um abraço aqui também para o João Bosco Lacerda. Virei fã do programa, vendo aqui de Exu, Pernambuco. Um abraço para o João Bosco Lacerda lá em Exu, Pernambuco, terra do grande Luiz Gonzaga. Tá bom, pessoal? Aqui todo mundo orgulhoso aí com a vitória, o acesso do Barbalho. Éder Leonardo também com a gente, deixando boa noite. Sorteio uma camisa dessa aí pra nós, Tony. Valeu, Éder. Vamos conversar lá com o pessoal do Barbalho. Dogivan também tá aqui com a gente. Carlos Tafarel também aqui falando. Graças a Deus conseguimos o acesso. Enfim, a galera toda deixando boa noite. Bom, compartilha com o pessoal aí, tá? Avisa que o replay começou e aproveite, se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve aqui no canal no YouTube e segue a gente lá no Instagram. Segue e se inscreve aqui, dá a curtida, dá aquele joinha, tá bom? Compartilha avisando que já começou o programa e acione o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você fica sabendo aqui. O YouTube acaba de lhe avisar, opa, começou o replay. Aí já tá avisando todo mundo. Tá certo, galera? Aproveita, estamos com 10.900 inscritos já aqui no canal e ultrapassamos 1.700.000 visualizações, graças a você que está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Fico muito grato. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa trazendo destaque de dois caririenses. Um, na verdade, é de Iguatu, que é o Kennedy, que é de Iguatu, mas está morando aqui na região, e o outro é o professor de Educação Física, que trabalha na unidade SESC aqui de Juazeiro do Norte, esse juazeirense, que é o Franklin. Os dois participaram, junto com outro atleta aqui da região, do Campeonato Brasileiro de Judô, tá certo? E o Franklin acabou conquistando a medalha de bronze. Pela primeira vez, um juazeirense participa de uma competição dessa, trazendo uma medalha. Então vamos destacar primeiro aqui o judô, né, que acabou o Franklin levando o Juazeiro do Norte para o pódio nesse campeonato brasileiro. Um judoca que está fazendo bonito e já acaba virando referência para a garotada que está começando nesse esporte aqui na terra do Padre Cícero. Se liga aí. Olá, estamos aqui no Aeroporto Regional do Cariri, exatamente na chegada de dois atletas aqui da nossa região, dois judocas que participaram do Campeonato Brasileiro de Judô, que é o Franklin Trajano e também o Kennedy Barros. O Kennedy Barros é natural de Iguatu, mora hoje em Barbalha, empresário aqui na região, e o Franklin Trajano é professor de Educação Física, judoca natural de Juazeiro do Norte e conquistou a medalha de bronze na competição. Franklin, qual é a categoria que você participa, né? E foi a primeira vez que você participou de um campeonato brasileiro? Bom dia. Bom dia. Eu participei na categoria M1, menos 81 quilos. Não foi a primeira vez. A primeira vez que eu fui para o Campeonato Brasileiro eu tinha 12 anos. E aí já é a 8ª participação em campeonatos brasileiros. Já tenho experiência no assunto. Já bati na trava algumas vezes, já tinha ficado 2 vezes em 5º lugar e dessa vez conquistei a medalha. Como é que foi participar dessa competição, no nível, né, já que a gente acaba reunindo judocas de todo o país? O nível estava altíssimo nessa competição esse ano. Foram mais de 500 judocas inscritos na competição, estava muito alto. Muitos atletas que já participaram da Seleção Brasileira e atualmente participam da Seleção Brasileira. Foi muito bom, um ambiente muito bacana da competição. Só o frio atrapalhou um pouco a gente lá, cearense lutando lá a 14 graus, mas foi muito bom. Gostei muito do meu desempenho e a competição fortíssima. E aí, essa medalha, fala um pouquinho para a conquista dessa medalha. A primeira de um juazeirense no Campeonato Brasileiro, hein, Franca? Isso, é isso mesmo. É a primeira vez que um juazeirense conquista uma medalha no Brasileiro Final.
ainda terceiro lugar, a perspectiva é a gente melhorar. E aí que sirva de incentivo para a nossa galera que treina aqui, tem um pessoal bom, um nível muito bom aqui, que a gente possa conquistar mais medalhas. O judô hoje, como é que está o judô? A presença do judô, pelo menos aqui em Juazeiro do Norte. A gente tem uma boa quantidade de praticantes aqui em Juazeiro. Nossa maior quantidade é nas categorias mais infantis, a gente trabalha muito com judô escolar, mas a gente tem algumas unidades onde tem judô adulto, judô juvenil. A gente tem um bom nível, a gente tem atletas medalhistas, campeonato cearense, jogos escolares. Então, a nossa perspectiva é que a gente venha com algumas medalhas no Campeonato Brasileiro para os anos que vêm. A partir de quantos anos já pode colocar uma criança, por exemplo? Você disse que a primeira Campeonato Brasileiro tinha 12 anos. A partir de quantos anos dá para botar um garoto ali para praticar o judô? A gente tem turmas a partir de 2 anos de idade. Tem algumas unidades que alguns professores dão aula com criança a partir de 2 anos de idade, mas a idade normal para iniciar na prática são 4 anos. Você hoje é professor do SESC? Sou professor da unidade do SESC Juazeiro aqui. Tem judô também aqui? Tem, nós temos turmas para todas as idades, desde os 3 anos de idade lá no SESC, até adultos de 60, 80 anos, a gente tem alunos. Você acaba se tornando uma inspiração, né, para os seus alunos, porque a conquista de uma medalha de um campeonato brasileiro acaba sendo uma referência. O que muda para você essa medalha no campeonato nacional? A gente já vem nessa batalhazinha aí de querer competir, de dar aula, tem um tempinho já. E agora é um passo a mais, como você diz, de espelho, para essa molecada que está iniciando, está querendo a prática, que está querendo competir. E aí fica aquela ideia de a gente querer sempre um pouquinho mais e evoluir, levar eles a evoluir também na prática do esporte. Qual foi o momento mais difícil para você dentro das disputas lá no campeonato? É a primeira luta. Eu peguei o vice-campeão na primeira luta, acabei perdendo para ele nessa primeira luta. E aí eu voltei para a repescagem, porque ele chegou à final. E aí o cara que está aqui do meu lado não me deixou desistir, foi lá, entrou na minha cabeça e disse que a medalha ia ser minha. Eu voltei lá e fiz mais 3 lutas, venci as 3, conquistando minha medalha de bronze. Então foram 3 vitórias consecutivas, até para o pessoal entender, perde a primeira, você tem a repescagem, né? E aí vai, mas a repescagem não são em todas as fases. Se você perde na primeira luta e o atleta você perdeu, ele chega numa semifinal, ele lhe carrega, como a gente chama, ele lhe carrega para repescar, e aí você vai fazer as lutas com todos os atletas que ele ganhou. E aí, se você ganhar a repescagem, você vai disputar o bronze com o perdedor da outra semifinal. A gente cruza as chaves no judô. Aí esse que venceu você foi para a final? Foi para a final. Ele acabou perdendo para o atual campeão brasileiro. Ele perdeu na final, acabou ficando em segundo lugar. E eu ganhei a final da repescagem, ficando em terceiro lugar. Vou fazer um registro aqui com o Kennedy, porque o Franklin está como judoca, é professor de educação física, e o Kennedy Barros é empresário, mas também, ou seja, nas horas vagas também é atleta judoca. Quem fala um pouquinho sobre isso, Kennedy? Bom dia. Parabéns pela participação também no Campeonato Brasileiro. Bom dia a todos. Na verdade, eu sou praticante há muito tempo, estou um pouco rouco lá da emoção de gritar, comemorando a medalha junto com ele. Você é judoca e vira torcedor também lá, é todo mundo amigo lá. Exatamente, é todo mundo de casa. E eu já pratico há 22 anos, sou faixa preta também. Já participei de vários campeonatos, mas ultimamente, a última competição que eu tinha participado foi em 2017. E voltei logo nesse brasileiro, né? Voltei um pouco acima do peso, eu era categoria abaixo da dele, hoje voltei uma categoria superior, mais pesada, bem mais difícil. Pessoal bem mais alto, porque eu tenho estatura baixa. Mas aí eu fiz 4 lutas também, ganhei a primeira luta. Infelizmente, já a segunda luta já era quarta de final, perdi. Fui para a repescagem já direto, porque tinha vencido a primeira luta. Ganhei a primeira luta da repescagem, já fui disputar o bronze também. Infelizmente, bati na trave. Se ganhasse mais uma luta também, estaria com uma medalha como essa aqui para a região do Cariri. Para você, qual é o incentivo que você dá para que as pessoas que a gente tem uma região tão forte no futebol, né, em modalidade com bola, e aí as artes marciais acabam, às vezes, ficando em segundo plano. O que é que você poderia dar de sugestão, até de incentivo para aqueles pais que têm os filhos, né, e que, de repente, aquela garotada poderia estar praticando judô aqui na região, hein, Kennedy? Sou bem suspeito a incentivar, porque sou um praticante, mas podem pesquisar, judô é um dos esportes mais indicados para crianças, para desenvolver a coordenação motora, a inteligência, o raciocínio rápido e, sem sombra de dúvida, também para melhorar o condicionamento físico, ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, não só para crianças, mas adultos. É um esporte para todos, que acolhe a todos. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer uma aulinha lá com a gente no SESC e vamos conhecer esse esporte, que é uma educação
e um esporte junto aí para todos. E o Franklin agora vira referência também. Exatamente, exatamente. É o líder aqui da região, né? E com certeza vai, quando chegar lá no treino, vai puxar bem mais pessoas. É muito motivacional o professor da gente ser um medalhista. Isso faz com que a gente continue treinando cada vez mais, também em busca de uma medalha como essa. Então, ok, obrigado aqui por Kennedy Barros, que é empresário, judoca e foi torcedor também aqui do Franklin, que acabou trazendo essa medalha. Franklin, parabéns aí por esse desempenho, né, de vocês, essa conquista. Eu acredito que você, como o Kennedy agora também, nesse papo com a gente, vai abrir um pouco, né, para mostrar que o Cariri não é só futebol. O Cariri também tem outras modalidades, tem as artes marciais e até abrir uma porta para tanta garotada que pode ter essa referência. Ou seja, você está com tanto tempo disputando o Campeonato Brasileiro, né, com outros atletas, e aí muitas vezes fica meio ofuscado. Essa medalha dá para clarear um pouco, mostrar que o judô tem espaço aqui no Cariri, hein, Frank? É assim, como eu falei anteriormente, a gente tem um bom potencial aqui, a gente tem um bom número de atletas, e aí que abram mais portas, que venham mais, que a gente possa aumentar o volume para a gente tirar a qualidade desse volume. E a perspectiva é só melhorar e vir mais e mais medalhas aqui para a nossa região. Teve outro atleta que estava com você, mas não veio ainda. Tem um outro atleta que é do Iguatu, o Sensei Wilson do Iguatu. Ele competiu ontem também, acabou ficando em quinto lugar, perdeu também na disputa do bronze. E aí ele só está retornando hoje de lá. Ele só conseguiu o voo hoje. Quem quiser ser aluno do professor Franklin Trajano hoje, medalhista também no Campeonato Brasileiro, como é que tem que fazer? É só ir lá no SESC, a gente tem aulas todos os dias, de segunda a sexta, desde o meio-dia até 8 da noite, só aparecer lá que a gente tem aula de judô lá. Você treina ensinando? Eu treino ensinando. Às vezes pego um pouquinho da aula, um tempinho, e disse agora é minha vez de treinar. Tá, beleza. Obrigado aqui, Franklin Trajano, gente. Kennedy, encosta aqui um pouquinho, porque é um esporte muito bacana, que mesmo quem não consegue a medalha, mas incentiva o outro, mantém esse vínculo de amizade, é um companheirismo muito grande. Pela voz do Kennedy deu para perceber que ele torceu muito pelo colega, né, pelo amigo Franklin Trajano. Então, acaba sendo um orgulho para a região do Cariri, né, e mostrando dois atletas que estão aqui na nossa região, que praticam judô e que acaba sendo referência para você que já pratica e para você que não pratica ainda, para você que tem um filho, uma filha que gostaria também de entrar em alguma modalidade esportiva, está aqui o judô como uma boa opção, tem inúmeros benefícios e agora a gente tem uma referência aqui na região. Franklin Trajano, medalhista do Campeonato Brasileiro, medalha de bronze, qual é a categoria, Franklin? Menos 81 quilos. Menos 81 quilos. Eu não posso disputar infelizmente, nessa categoria. Faz tempo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações das nossas plataformas digitais, com imagens de Guto Vital, com dois judocas do nosso Cariri e um medalhista aqui, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro deste ano. Tony Souza, aconteceu, tá no Miséria. Bom, tá aí a entrevista que nós fizemos hoje pela manhã. O Kennedy e o Franklin estavam chegando de Joinville, Santa Catarina, onde houve o Campeonato Brasileiro de Judô. Né? O Franklin da categoria M1 até 81 quilos e o Kennedy Barros, categoria M1, 90 quilos. Inclusive, quando estava tendo a entrevista aqui, o Marcelo estava dizendo que a sua filha chegou a ser aluna do Franklin. É isso, Marcelo? Verdade. Inclusive, parabenizar o professor Franklin, viu? É um feito muito grande, não é fácil, e que ele continue aí seguindo, ensinando esses jovens aqui na nossa região, que ele faz um belíssimo trabalho. Você conhece Conheço, trabalho sim. Com o professor? Excelente professor, uma pessoa que tem feito um trabalho muito bom aqui na nossa região. Espero que ele continue, que encontre bastante apoio, que é uma modalidade que encontra muitas dificuldades, mas que as pessoas possam, os empresários, estar apoiando aí, porque é um professor que tem um potencial muito grande. Inclusive, já estou sabendo que vai ter depois o Campeonato Cearense de Judô e muitos outros atletas aqui de Juazeiro do Norte devem ir participar dessa competição, acho que em Fortaleza. Depois dessa entrevista, nós encontramos o secretário de Esporte de Juazeiro, Bendimar Júnior, que falou também sobre outros atletas que vão participar dessa competição, e o Franklin e o Kennedy estarão lá também participando, ou seja, é uma promessa de medalhas. O Franklin acaba sendo uma referência para o pessoal que já pratica o judô aqui em Juazeiro,
E para essa garotada que está querendo, tem muita garotada que quer praticar esportes, não gosta muito do futebol, não gosta do esporte com bola. Então tem um judô aí, né, que tem inúmeros benefícios também para a saúde, muito bacana. Então procura a unidade do SESC ou procura algum outro local que trabalha com o judô, tá certo? Tem o Franklin aí que já pode dar um direcionamento, o Franklin e o Kennedy, dois judocas aqui de Juazeiro. Parabéns para o Franklin, parabéns para o Kennedy. E essa medalha com certeza vai iluminar o caminho de muita gente, porque vai atrair outras pessoas para praticarem esse esporte aqui na terra do Padre Cícero, e por que não dizer, em toda a região do Cariri. E olha, hoje é segunda-feira, Carla, inclusive, Carla Farias, parabenizando o Carla, é a sua esposa, né, meu querido Márcio Alain? É a zagueirona, a zagueira aqui que bota em cima pesado aqui com o nosso querido Márcio Alain. Rapaz, eu não sei se a sua zagueira foi maior do que foi mais pesada que essa zagueira do meu amigo Celso Lima. Celso Lima tem uma zagueira também que é danada, rapaz. O Celso Lima não consegue dar um drible, não. Eu sei que você é driblador, Marcelão. Mas olha, deixa eu falar o seguinte, hoje é segunda-feira é dia também de pizza. E aí você pode aproveitar a pizzaria e hamburgueria Oval, que fica aqui em Juazeiro, no bairro Franciscanos, tá bom? Ali no cruzamento da Carlos Cruz com Todos os Santos. Qual é o número, Celso Lima? 984. Tá aqui, o Celso Lima sabe o endereço direitinho da pizzaria e hamburgueria Oval. Tá aí o local para você, tá certo? Local aconchegante, muito bacana para que você vá com sua família aproveitar, conheça o cardápio da pizzaria e hamburgueria Oval, do nosso querido Oval, que está sempre lá, atendendo muito bem. Agora está lá transmitindo, né, também aqui o replay. Então você pode ir com a sua família, numa boa, aproveitar esse cardápio variado com as melhores pizzas e hambúrgueres de Juazeiro. Olha que beleza. Aí, meu amigo, não tem como você não ficar com água na boca com essa maravilha. Então, segunda-feira combina com pizza e o programa Replay. Agora, se você não quiser ir lá para a pizzaria Hamburgueria Uval, ali na Carlos Cruz com Todos os Santos, você pode pedir em casa, tá aí o telefone na tela, 98842-9514. Esse telefone também é o WhatsApp, tá? 98842-9514, pizzaria e hamburgueria Oval. Amanhã é folga da galera, terça-feira galera do trabalho, mas na quarta-feira tá todo mundo voltando e tem promoção. Pizza GGG, Extra GG, você ganha um refrigerante grátis. É a promoção de toda quarta-feira na pizzaria e hamburgueria Oval. A Palfeira do Marcelão tá ali só olhando para essa... Como é o nome do teu menino, Marcelão? Isaac gosta de uma pizza, não gosta, Isaac? Isaac ficou animado. Isaac, quando viu a pizza ali, ele ficou animado. Eu senti o sorriso e o olhar diferente do Isaac para essa pizza. Então, Isaac, depois você fala do seu pai para levar você para lá, ou então pega a pizza e leva para sua mãe também, tá bom? Em casa. Pizzaria Hamburgueria Uval, galera, tá aí o telefone, olha, 98842-9514, tá bom? É o Disque Pizza da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Bom, vamos aproveitar aqui para a gente falar também sobre a Raposa Carirense. Estou aqui com essa camisa, o manto da Raposa Carirense, que conseguiu acesso, e eis que teve que o Márcio Alain, que teve a primeira participação do Barbalha lá em 2009, ficou ali, rapaz, pertinho, né, a um gol praticamente de conquistar aquele acesso contra, se eu não me engano, ali era o Pacajuense, não era, Márcio Alain? Aquele time de 2009 que era treinado pelo Ageu dos Santos, e o Pacajuense foi lá para o Inaldão e venceu 1-0, um jogo muito difícil. Aliás, o Pacajuense foi campeão naquele ano, inclusive, e perdeu o título, teve uma irregularidade lá, acabou perdendo no tapetão o título. Mas foi o time que venceu o Barbalha no jogo do acesso, e o Márcio Alain era o técnico. Inclusive o Jonas Damasceno jogava naquele time, o Jonas que hoje é o secretário adjunto de esporte lá em Barbalha, tinha uma equipe muito competitiva. E aí, depois de vários anos, Márcio Alain volta para o time do Barbalha para fazer uma campanha como essa. Você sabia que o time era bom, você analisou que o time era muito bom, mas esperava fazer uma campanha com tanto êxito nessa Raposa, meu querido Márcio Alain? Tony, falando um pouco sobre a minha primeira passagem no Barbalha. 2009, né? E eu me recordo também que nós tivemos uma primeira fase muito boa. Não sei se você se recorda, nós também ganhamos todos os nossos jogos. Lembro demais. E chegou contra o Pacajus, que era do Ageu, o professor Ageu, hoje já falecido. E tinha uma excelente equipe. Nós empatamos lá em Pacajus, um jogo muito difícil.
e jogávamos pelo empate em casa. Tomamos um gol no primeiro tempo e não conseguimos reverter, né? Não conseguimos fazer o gol, que é jogar pelo empate. E aí ficou aquele gostinho, né? Quase que a gente sobe. E graças a Deus conseguimos, né, agora, depois de tantos anos, voltar de novo ao Barbalha. Quando eu recebi o convite, várias pessoas, vários amigos me aconselharam a ir por Barbalha. Inclusive você foi um deles que eu procurei logo de início para saber um pouco, porque realmente eu não tinha um conhecimento da equipe, mas todos me falaram a mesma coisa, né? Foi unânime, a questão da qualidade técnica da equipe, e nós tínhamos aí ainda 4 jogos pela frente, um campeonato muito difícil, muito equilibrado, como já foi frisado isso várias vezes, mas realmente a gente, naquele momento eu achava que dava para a gente sair, né, da situação de incômodo que nós estávamos, que era o rebaixamento. Classificação seria uma consequência, e aí o acesso mais ainda. Então, graças a Deus, terminamos aí e deu tudo certo. Né? E foi uma competição que eu vou ser muito sincero. Eu comecei no rádio 25 anos atrás, exatamente trabalhando no rádio esportivo. Em 25 anos que eu trabalho com esporte, na imprensa, seja no rádio, com internet, etc., eu nunca vi uma competição tão equilibrada como essa. Na última rodada do campeonato, na última rodada da primeira fase, 9 times, só tinha um que estava rebaixado, que era o Maranguape, 9 times tinham chance de classificar entre os 5 e 7 times tinham chance de ser rebaixados. Nunca vi isso em minha vida. O Guarani, inclusive, no intervalo do jogo, dos jogos, né, da primeira fase, estava sendo rebaixado. De repente o Guarani vira para cima do Itapipoca, ou foi Tiradentes? Foi Tiradentes. Tiradentes. Virou para cima do Tiradentes e os resultados acabaram acontecendo que o Barbalha terminou em terceiro, o time do Guarani em quinto. Né? Então, assim, o líder ficou fora. Era o Guarani de Sobral. O né? líder Então, olha é o vice-líder, né? Isso. Tiradentes e Guarani de Sobral. E olha só que equilíbrio foi esse campeonato. Eu nunca vi nada parecido. A gente tem, inclusive, os melhores momentos aqui do último jogo contra o Floresta. E aí diziam, meu querido Márcio, que o jogo com o Floresta vai ser uma garotada, mas a garotada já fez isso aí, ó. Já deu um susto praticamente no primeiro lance do jogo, Marcelão. Como foi esse jogo aí do acesso, com uma garotada que parecia que estava começando ali com uma vontade, com gás daquele? Na verdade, eles realmente começaram num ritmo muito forte, realmente estava muito quente, esse horário de 3 horas realmente dificulta bastante para o atleta profissional, mas eles começaram numa intensidade muito grande, né? Uma equipe bem treinada, vai participar agora do Campeonato Sub-20, né? Cearense, mas aí nosso time depois passou aí esses primeiros minutos, começou a controlar o jogo, a experiência é uma coisa que a gente tinha passado para os nossos atletas, que tinha que prevalecer nesse jogo. Não importava que os garotos eram garotos de 20 anos, mas era o Floresta, era um adversário que ia dificultar ao máximo, né? E que a gente não podia facilitar, até porque se nós empatássemos esse jogo e alguma das duas equipes estavam jogando no Horizonte e o Grêmio ganhasse, quem passava era eles, né? E a bola demorou um pouco a entrar, mas graças a Deus foi entrando e a gente foi controlando o jogo. E o segundo tempo foi mais tranquilo. E o goleiro muito bom, gostei do goleiro do Floresta, garotada aí realmente que joga junto há muito tempo, está jogando o Campeonato Cearense Sub-20, e eu acho que o Floresta já tem uma base muito boa aí para o futuro, dessa garotada que está jogando por lá. E aí, Márcio, são 5 jogos, aliás, 5 vitórias, 3 empates, você termina a competição invicta. Né? Esse time do Barbalha que você viu jogar, são jogadores que você nunca tinha trabalhado, né? Alguns eu já tinha trabalhado, né? O pessoal aqui da região, como o Ricardo, que inclusive para mim, eu até conversei com ele, eu acho que um atleta hoje que está aí num nível técnico e físico, né, de experiência muito bom. Para mim é o melhor momento que eu trabalhei com ele 3 vezes. O Ricardo Cratense, Ricardo Cratense, realmente foi um jogador que teve um nível técnico elevadíssimo, né, nessa competição, pelo menos comigo, e também se manteve, um equilíbrio muito grande. Teve o Romário também, que naquela época do Barbalha estava novinho ali, com 20 anos, 21 anos,
era o nosso atacante. Eu acho até que o Romário hoje, que ele não é mais só atacante, ele também joga vindo de meio ali, como meio atacante, jogador que amadureceu bastante também, né? Com certeza, né? Aquele jogador que não tem mais aquela velocidade, mas tem a inteligência, um cara que sabe fazer gol e nos ajudava muito nessa situação, como você está falando aí, colocando. Aquele jogador que vinha por dentro, ajudando na marcação junto com o Araújo. Olha, aí a gente está vendo o Barbalha teve esse gol de pênalti, o primeiro gol foi contra, né? A bola acabou batendo no volante e entrou. Depois teve o Filipinho que acabou sendo derrubado na hora da finalização e o Araújo foi lá e fez o gol de pênalti. O Araújo foi artilheiro do time, né? Com 5 gols dentro do campeonato. Acho que aí foi o terceiro. Não, aí não. Foi um lance que o terceiro gol, que a bola sobra. E, se eu não me engano, foi o Romário, né, que chegou a fazer o terceiro gol. O Araújo foi realmente para você o grande destaque desse time do Barbalha, Márcio? Olha, realmente foi um jogador que, desde que eu cheguei, me chamou muita atenção. É um jogador com muitas qualidades técnicas, né? É um cara que sabe fazer gol, passa muito bem a bola, tem habilidade, um cara bem completo, né? Um cara muito disposto, muito trabalhador. Então, não só ele, como outros atletas também. Teve a entrada do Edmário, né? Que quando eu cheguei, ele estava até meio que afastado da equipe. E logo no meu primeiro jogo, foi um jogo difícil, eu até já comentei sobre isso, acho que foi o jogo mais difícil na minha participação no Barbalha, foi contra o Guarani de Sobral, até porque eu não conhecia a nossa equipe ainda. E foi logo o primeiro jogo foi fora, uma equipe forte, a equipe do Guarani de Sobral. A gente sabe que a dificuldade que é jogar ali em Sobral. E o Edmário também já entrou ali, infelizmente, com a lesão que aconteceu com o Charles. E ali ele já entrou bem, nós conseguimos a vitória e foi um crescimento. E não só dele, mas tantos atletas ali, o Jari, Chechel, o Russo, que foi um jogador que teve um diferencial em vários jogos, fazendo gols, dando passe. Tínhamos jogadores que estavam no banco, tiveram poucas oportunidades, mas com potencial técnico também grande, como o Renatinho, né? E tantos outros aí, os nossos goleiros, 2 bons goleiros, Conrado e Cleiton. Enfim, nós tínhamos bons jogadores. Eu gostei muito dos laterais, tanto o Eduardo como o Ender. O Eduardo a gente já conhecia, né? É um cara que já tem uma certa rodagem, foi muito importante. O Ender, para mim, foi uma surpresa, porque eu não conhecia o Ender. Um jogador que apoia muito, com força, né? Que é lateral também, que tem muita força. Mas aí eu lhe pergunto, o Edmário, depois daquele lance contra o Guarani, eu tive contato com alguns jogadores, disseram que ele ficou meio que totalmente desmotivado depois do jogo, ficou muito abalado. Você conversou, teve alguma conversa em particular com o Edmário? Porque o que eu ouvi de vários torcedores depois daquele empate com o Guarani, que o Guarani foi campeão, o Barbalha não foi derrotado, mas o sentimento que a gente via da arquibancada do torcedor e que a gente sentiu dentro do grupo também é como se fosse o Barbalha tivesse sido derrotado de uma goleada. Era impressionante o abatimento desse grupo, de vários jogadores, e aí eu conversava até com o Celso Lima sobre isso, era como é que vai ser trabalhado esses bastidores do Barbalha para que o time consiga o acesso nessa partida contra o Floresta, que é um jogo importante contra uma garotada que a gente sabia que ia correr bastante para tentar mostrar serviço. Como foi esse trabalho de bastidor nesses dias antes dessa partida decisiva? Olha, Tony, realmente foi um lance assim que ninguém esperava, né? Depois eu cheguei em casa, eu vi várias vezes o lance. Um lance realmente muito difícil, muitas pessoas comentaram até que não foi pênalti, mas realmente foi muito difícil para você ali na hora decidir com a arbitragem. Uma fatalidade e uma infantilidade da parte dele, um jogador experiente. Fiquei preocupado com ele, até liguei, né, para falar com ele, mandei os vídeos, algumas coisas para ele, mas ele é tranquilo, um cara experiente, é um cara rodado. Eu acho que um fator também, nossa equipe, ela não era uma equipe muito jovem, mas também não era uma equipe velha, uma equipe aí de uma média de 25 anos. Então, acho que esse foi um lance que realmente o time sentiu bastante, se abalou, mas a gente sabia o que a gente queria, onde a gente tinha chegado, e foi o que a gente tentou passar para todo o grupo assimilou isso aí, e que a gente não podia deixar escapar essa oportunidade que estava tão próximo, né, desse acesso. E eu acho que foi isso que aconteceu, o grupo continuou motivado, a gente sabia que o Floresta vinha com o sub-20, mas a gente tentou todo momento passar para o grupo que ia ser um jogo difícil. Se ele fosse fácil, era a gente que ia fazer ele se tornar fácil, que tinha que ter responsabilidade. E eu acho que foi isso. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Realmente
um lance que a gente comentou muito no outro dia, eu falei com eles sobre essa situação. Edmar é um cara assim que ele questiona muito, sabe, as coisas, ele é um cara muito inteligente, é um cara mais experiente, acho que o cara a idade mais elevada do nosso grupo, mas deu tudo certo, o que importa é isso. Choque, o João Preto está em Florianópolis, Santa Catarina, está acompanhando aqui a gente, um abraço aqui para o João Preto. O Zezé Ferreira também aqui, ele diz, boa noite, direto da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu sou Zezé Barbalhense, ligado sempre do programa. Abraço a todos os meus familiares e amigos na Vila Santo Antônio, na rua T6. E aí ele está dizendo que diz que está pedindo para eu trocar a camisa pela a portuguesa da Ilha do Governador, que ele gostou da camisa do Barbalha. Valeu, meu querido Zezé, um abraço para você, a galera lá no Rio de Janeiro acompanhando aqui a gente. Gabriel Fidelis também por aqui, o Eduardo aí deixando boa noite também. Está assistindo de Cariús, aqui no Centro-Sul, e parabenizando o Marcelão, o Barbalha, o Eduardo Alves. Gildásio Furtado também deixando aqui o boa noite, parabenizando Barbalha e Guarani pelo acesso. Gilberto Santana também deixando boa noite. O Osler Souza também aqui, parabenizando o Marcelão, e que é irmã do Rodinelli que também fazia parte do grupo do time do Barbalha. O Fael Lopes também aqui deixando o boa noite, dando saudações à torcida do Leão do Mercado, que subiu, né? Enfim, a galera toda ligada aqui. O Fael está ligado em Recife, na capital pernambucana, também acompanhando aqui. Felisberto da Fonseca, conhece Felisberto da Fonseca? Fabiano é que tem uma intimidade grande com o Fonseca, chama de Fonfon. Fefon, olha aí. Tá vendo aí, Fonseca? Rapaz, eu vou dizer, esse seu galeta aqui não tem futuro não, viu, Fonseca? Um abraço ao querido Fonseca, parabenizando toda a equipe, ao Marcelão, toda a comissão técnica e direção aqui, nosso querido Felisberto da Fonseca. Francisco Ebson, boa noite, parabéns ao Guarani e ao Barbalha pelos acessos. Agora é a vez do Campo Grande, já na Série C. Boa sorte ao Icasa da Fares Lopes. Uma vaguinha na Copa do Brasil cairia bem para ajudar no calendário, diz aqui ele. O Robson Figueiredo também deixando boa noite. Felipe Mendes, parabéns ao time do Barbalha, em especial o Marcelão, que conseguiu encaixar esse time. E aí tem agora a pizza isso que ele está dizendo aqui, o Robson Figueiredo. Marcelão, eu vou conseguir ver Marcelão manter uma sequência agora de trabalho como técnico de futebol? Olha, Tony... Você está demorando para responder. Que pausa foi essa, Marcelo? Eu já conversei com você aí nos bastidores. Essa profissão de treinador de futebol técnico é uma profissão muito difícil, tá? Eu sou um cara muito ligado à minha família. Naquele primeiro trabalho que eu fiz no Barbalha em 2009, eu tive até algumas situações para eu dar sequência, mas minhas filhas ainda eram pequenas. Hoje tem esse rapaz aí, o Isaac. Leva o Isaac, ele já deu certo. Todo o treino do Barbalha ele estava lá, então ele gostou do ramo. E é um dos meus grandes incentivadores, viu? Eu até de antemão, quando o Barbalha me chamou, ele era que ficava todo dia, papai, e aí o senhor aceitou, porque ele gosta. Eu gosto, me sinto bem. Vamos ser sinceros, é o teu lugar, cara, a tua casa. O gramado, é as 4 linhas. Marcelão tá parecendo Cuca. Ganhou o campeonato, agora eu vou tirar uma licença. Tirou licença demais já, Marcelo. Na verdade, Tony, essa minha ida para o Barbalha eu não estava esperando, todos são sabedores disso. Aceitei esse convite com a direção de Deus. Eu sou cristão e coloquei Deus na frente. Senti no meu coração de ir para o Barbalha e pedi a Deus que Ele me ajudasse em todo momento. Eu acredito que Ele me ajudou. Eu agora penso em fazer, estava até conversando aqui em off com o Celso, tem um evento agora em Recife. Quero ver se tento fazer um estágio, mesmo na prática, né? A gente sabe que tem vários cursos aí no nosso país para ser feito, mas eu quero fazer na prática. Conversei com um treinador amigo meu também recentemente, aqui do nosso estado, ele também abriu as portas para mim, para que eu possa, né, para fazer esses estágios e aprender um pouco mais e quem sabe surgir realmente um trabalho que nos dê a condição de trabalhar realmente, né? Porque realmente não é fácil, é difícil. Quero deixar desde já também que tem até representantes aqui de equipes como o Fabiano, que está aqui, acho que já participar do programa, que as equipes da nossa região procurem se estruturar, sabe? Para que realmente o futebol não fique limitado a 2, 3 meses de campeonato. Realmente ter calendário, ter categorias de base, né? Manter um trabalho realmente anual, para que realmente passe a ser um time realmente profissional de futebol, né? E nós temos essa condição,
Porque vai abrir muito mercado aqui para nós, como treinador, como para essa Guarani. A gente vê esse time do Guarani e, na minha opinião, os melhores jogadores do Guarani são da nossa região. Do Guarani, não. Do campeonato cearense, o que eu pude ver, né? São o Tiaguinho, o Artuzinho, jogadores jovens da nossa região com potencial técnico altíssimo. Então precisa realmente valorizar esses jovens, porque nós somos ricos, né, nesses valores, para que esses jogadores possam crescer e ter oportunidade. Então eu acredito que eu vou continuar, esperar que Deus possa abrir uma porta e que a gente possa dar sequência nesse trabalho. Bom, pelo menos uma coisa interessante que eu estou vendo de você agora, porque mesmo você conseguindo acesso, conseguindo êxito, de forma invicta, porque foram 8 jogos sem perder nenhum, você fala em buscar aprendizagem, né? Em buscar estagiar, enfim, aprender, que não é algo muito comum de você ver. Tem treinador que às vezes consegue ali uma vitória em divisões mais abaixas e já pensa que já pode pegar a Série A de brasileiro. E a gente está vendo essa humildade que você tem de buscar aprender, e quem conhece você sabe que você é um cara que já tem muito conhecimento de causa, porque você esteve bem dentro de campo como jogador, e eu sempre tive curiosidade de ver essa sequência, porque, por exemplo, eu lembro de você no Barbalha em 2009, então eu gostava do seu trabalho de campo, lembro que você treinava no União de Brejo Santo, às duras penas, com os caras que só podiam treinar à noite, porque um era pedreiro, outro era mecânico, outro era um problema para poder treinar, e você mesmo assim estava lá. Lembro do Crato, lembro no começo do Cariri, que para mim foi até injustamente dispensado naquela ocasião, né? E eis que o tempo mostrou, porque os 2 jogos que você tropeçou, um foi um empate aqui contra o Iguatu no Mirandão e uma derrota no Maracanã. Acabou que o Maracanã foi o campeão, o Iguatu vice-campeão, resultados normais naquela época. Então, eu sempre quis ver muito essa sua sequência e espero muito que você possa ter futuramente. A gente recebeu, inclusive, aqui a mensagem do Franco Neto, que é diretor de marketing do Barbalha, que não era só diretor de marketing, acabava sendo um pouco de tudo lá no time do Barbalha, o Franco Neto, junto com o Lourão, com o Cassiano, enfim, a turma boa que estava por lá, pessoal batalhando, e ele, por exemplo, ele me colocou que o Barbalha deve se reunir para a diretoria saber se vai ou não continuar, porque assim, todos que estavam ali, foi a primeira vez que trabalharam num time de futebol profissional, né? E no Lourão acabou caindo no colo porque o Djalma Adonis morreu, né? Ele assumiu a presidência do clube, pouco tempo depois já tinha problemas de renais, tinha que passar por uma cirurgia de transplante de rins e veio a contrair o Covid e já tinha muitas comorbidades e veio a falecer o Djalma Adonis. Então o vice-presidente assumiu, que foi o Zé Ayrton Coelho, o Lourão. E aí o pessoal nunca teve esse trabalho com o futebol. Mesmo assim, trabalhando. Ele colocou para mim, inclusive, que a prioridade agora é honrar cada compromisso assumido com os jogadores, comissão técnica e fornecedores, nos quais estão incluídos a última folha salarial, o bicho pelo acesso da classificação e o pagamento de contas eventuais à manutenção do dia a dia dos atletas. Foi o que o próprio Franco Neto me colocou, né? Ou seja, ele confirma já aqui, reconhece que há essas questões, esses débitos do time do Barbalha, né? E, enfim, a diretoria vai se reunir para saber, buscar mais apoio, contava com alguns apoios que não ocorreram da forma que deveria, ou pelo menos que se esperava, e aí o pessoal vai se reunir para saber se vai continuar ou não para a primeira divisão do Campeonato Cearense. A gente espera que se organizem, porque futebol já deu para o pessoal ver que futebol não é coisa fácil, precisa realmente ter uma estrutura, ter o mínimo de condição nos bastidores para que a coisa ande. Inclusive, fica já um alerta aqui, o Inaldão, o estádio Lírio Calor Inaldão, tem que dar organizada no Inaldão, o Barbalha, inclusive, eu digo isso aqui há anos, é o único lugar do mundo onde o campeonato amador acontece dentro do estádio. Eu, particularmente, sou a favor de que, agora que tem 2 areninhas, bota os jogos nas areninhas, organiza, bota a semifinal e final lá no estádio. Mas tem 2 areninhas boas que foram inauguradas agora recentemente pelo governo do estado do Ceará. Então, por que não fazer o campeonato barbalhense? São 3 divisões que o Barbalha tem. A terceira divisão tem o quê? 50 ou 80 times, Celso? Lembra? 84 times na terceira divisão. E muitos jogos já estão acontecendo em Inaldão. 20 times na primeira e 20 na segunda, não é isso, Celso? São muitos jogos. Eu defendi, a mesma coisa que você está dizendo, eu disse lá na Cariri FM,
E eu fui criticado e me disseram que não tem segurança para mandar os jogos nas areninhas. Besteira. Para mim isso não é Porque argumento. diz que é perigoso, o torcedor é inflamado. Então, isso se é e perigoso, aquilo. não joga bola. Não existe, cara. Aí vamos aqui. Eu Na sou areninha tem o contra. quê? A areninha tem o quê? Tem um alambrado, não tem um alambrado? Tem. Pronto. E no Inaldão não tem um alambrado também, não? Tem também. E o que é que muda? Se o torcedor quiser pular alambrado da areninha, não pula o alambrado também do Inaldão, não? Já vi um jogador que estava sendo esculhambado. Pulou alambrado, deu no torcedor e voltou para dentro de campo. Vamos fazer Lá no Inaldão. Vamos fazer diferente. Entrega o Inaldão. Entrega o Inaldão para o campeonato amador e bota o Barbalha nas areninhas. Pronto. Tem umas coisas assim que, olha, não me entra, tá entendendo? E eu acho que, por exemplo, a Secretaria de Esporte, a Liga deveria impor, olha, é aqui, assim, ó, peraí, é aqui. Ah, os times estão reclamando, não vou jogar, então tira o time de campo. Tira o time do campeonato. joga. Eu acho que tem que organizar, tá entendendo? E tem que partir. Sabe por que é que eu tô falando isso aqui? E olha aqui, eu tô dando como alerta. Até porque, por exemplo, eu conheço o pessoal da Secretaria de Esporte, sei que é o pessoal dedicado. O Jonas, por exemplo, é um cara extremamente preocupado com o Inaldão, com a valorização do futebol amador, é um cara que sabe da importância do futebol profissional, enfim. Porque se chegar o ano que vem na primeira divisão e o Inaldão não tiver condição de jogo, e aí? Vão botar a culpa em quem? Vão jogar para cima do time? Vão não. Vão botar para cima da prefeitura. Então, por isso que é importante ver essa situação, organizar, ver essa questão do gramado para não desgastar, porque é ruim até para o amador, o gramado estragado. Então, acho que pode sim ser visto, mostrar o mínimo, até porque o Inaldão acabou sendo casa de todo mundo aqui. Foi casa do Crato, foi casa do Icasa, foi casa do Guarani. O Icasa subiu aonde? No Inaldão. Guarani subiu aonde? No Inaldão. Crato aonde? No Inaldão. Tá entendendo? Então todo mundo subiu lá no Inaldão. O Inaldão acabou sendo a via de escape de todo o futebol do Cariri. Por quê? Porque tinha o mínimo de condição. Então vamos organizar, ter cuidado com isso aí, até porque na pandemia não estava tendo campeonato barbalhense. Agora, da forma que está, eu sou contra, eu sou crítico a essa situação, espero que possam pensar nisso aí com mais carinho nos próximos meses, porque se chegar dezembro e não tiver condição de jogo, vai ser ruim. Eu acho que é um desgaste desnecessário, já pode pensar nisso aí com mais carinho. É pelo menos o que eu coloco aqui, espero que o pessoal possa rever essa situação. Marcelão, esse time do Barbalha, você acha que dá para ter uma base pensando na primeira divisão ou teria que reforçar muito? Pensando assim, tirando pelo parâmetro que esse time, a diretoria quisesse manter boa parte do time pensando no ano que vem. Sem sombra de dúvida. Acho que a equipe Barbalha tem bons jogadores experientes, com qualidade. Eu acredito até que desse campeonato da segunda divisão que houve, seja o time que mais inovou com jogadores de fora. Porque eu fiz algumas partidas e quando eu ia jogar contra algumas equipes, eram jogadores que eu já conhecia, que eu já tinha enfrentado, né? Então, assim, foi um time que eu acho que mais trouxe jogadores de outros estados, jogadores com qualidade. Então, assim, eu acho que, lógico, é um time que precisa de uma reformulação, uma primeira divisão é um campeonato bem mais elevado, mas acredito sim que dá para se aproveitar uma grande parte desse elenco aí para uma primeira divisão do Campeonato Cearense. E olha, você está vendo o Marcelão assim fininho, com corpo de... Qual foi o último ano que você jogou futebol profissional, Márcio? 2000 quando? Rapaz, foi em 2006. 2006. Está vendo como faz tempo? Mas é porque Marcelão se cuida e ele procura ter uma alimentação boa e de qualidade. Então, quando ele vai procurar ter uma alimentação boa e de qualidade, ele procura produtos da Permone Brasil, que tem há 30 anos as melhores frutas, verduras e legumes, tá bom? Do país. E você tem a oportunidade de ter a Permone Brasil também aqui na região do Cariri. Aqui na tela já estão os telefones da Permone Brasil. Olha aí que maravilha. Você que tem seu supermercado, seu sacolão, seu mercantil, você que quer aproveitar para oferecer produtos de qualidade, você, lógico, vai buscar, lógico, entrar lá na Permone Brasil. Fala com o nosso querido Val, adquira o que há de melhor e ofereça para o seu cliente, porque lá tanto tem qualidade, como também tem preço baixo. Aproveite, Permone Brasil fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, aí os telefones na tela, 3532-2722,
2678 e o 99918 8131. Quer se alimentar bem, ficar fininho, com corpo de atleta, como o Marcelão? Ele, lógico que ele pratica atividade física, bate a bolinha dele, mas na hora de se alimentar, ele se alimenta com o que há de melhor. Perboni Brasil, eu só compro fruta, verdura e legumes se eu souber que a procedência é da Perboni Brasil. Hoje, por exemplo, fui tomar um cafezinho com meu amigo Guto Vital, comi um melãozinho, um mamãozinho, kiwi. Eu perguntei de onde é, Estônia, da Perboni Brasil, fique tranquilo. Aí eu fui, comi numa boa. Para não fazer feito um amigo nosso ali, feito o Kleber, que foi fazer um lanche aí, chegou aqui meio indisposto, teve uma infecção intestinal, o homem não estava muito bem, quase não tinha programa hoje, porque, Kleber, o que foi? Não, para eu comer um negócio ali, procedência duvidosa, aí complica, né? Procedência boa, há 30 anos no Brasil é com a Perboni Brasil. Então tá aqui na tela os telefones da Perboni Brasil, procure frutas, verduras e legumes, tá bom? De origem da Perboni Brasil, que você não vai se arrepender, tá certo? Recado dado. Marcelão, parabéns pelo trabalho. Parabenizar também aqui o Jorge Luiz, que começou o trabalho e trabalhou na montagem da equipe. Rafael Abrantes, nosso querido Rafael, inclusive ficou de mandar um vídeo pra gente, rapaz. Eu ia até ligar pro Rafael hoje e esqueci. O Rafael Abrantes é desconhecido de muita gente aqui, mas é um cara que trabalhou como diretor de futebol do Souza, da Paraíba. Ele trabalha na CAGES lá da Paraíba, mas ele trabalha muito também com essa questão de jogadores, tem experiência com isso e ajudou na montagem, junto com o Jorge Luiz, na montagem do time do Barbalha. Uma equipe muito boa, qualificada, e o Marcelão depois chegou, lapidou, né, e a coisa aconteceu. O Barbalha está na primeira divisão. Então, parabéns também para o Rafael Abrantes, para o Jorge, né, que esteve lá, inclusive, na torcida pelo time, toda a diretoria do Barbalha e o nosso querido Marcelão, técnico invicto, único invicto da Série B do Campeonato Cearense. Parabéns, viu, Marcelão? E eu espero que você mantenha a sequência, tá bom? Porque o Isaac tá doido para continuar indo para os treinamentos acompanhando o pai. De repente ele vai estar com gosto ali, se não para jogar bola, mas para ser treinador também. Aproveite aí. Tô certo, Isaac? Eu não tô? Aí, tá vendo aí? Isaac concordou com tudo. Tá bom, meu querido Marcelão? Boa sorte, Deus lhe abençoe aí. Continue lhe abençoando, que ele já lhe abençoa em uns novos trabalhos. E não se preocupe não, saia. Leve Dona Carla com o Isaac. As meninas já estão crescidas, as meninas? Casada, cara. Olha, então não tem que se preocupar, rapaz. É só o Isaac para levar, fica de boa. O Isaac vai ou não vai, Isaac? Aí, tranquilo. Arrocha, Marcelão, segue na carreira. Posso fazer uns agradecimentos? Fica à vontade. Primeiramente, Tony, agradecer a Deus, tá, por essa oportunidade de ter estado à frente do Barbalha. Se não fosse por ele, eu não teria ido. Agradecer aos meus amigos, como você, que me incentivaram aí desde o início, né, antes de eu assumir o time. Eu liguei para vários amigos para saber da diretoria também, quem era, como estava o trabalho, quem eram os jogadores. E vários amigos que acompanham o futebol sempre me disseram, vá que vai dar certo. Me incentivaram bastante. Eu não vou aqui citar o nome de ninguém para não esquecer de nenhum deles, né? Aqueles amigos que me ajudaram direto e indiretamente, eles são sabedores do que eu estou falando, me ajudaram demais nessa conquista do Barbalha aí. Foi muita gente importante nessa trajetória. Agradecer aí também, lembrar aqui da nossa comissão técnica, né? Beto, professor Gabriel, professor Lucas, preparador do goleiro, nosso massagista, nossos roupeiros, todo mundo que esteve envolvido, aqueles torcedores que não perdiam um treino, como o seu online, que fica ali no estádio, sempre me orientando o que fazer. Outro senhor que eu não lembro o nome dele. Estelivan, Chico, todo treino Luiz. Estava ali, conversava comigo, professor, faça assim, e a gente escuta, porque eles também entendem de futebol. Enfim, todas essas pessoas que tiveram diretamente, aos nossos atletas, que não é fácil você chegar, e eles realmente no início absorveram aquilo que eu transmiti para eles cumpriram, né? Um grupo que nós nos fechamos, e agradecer a eles, que também, que não fosse eles, a gente não teria conseguido essa conquista. Eles é quem faz a coisa acontecer. A gente pede, treina, mas eles é quem fazem. Então agradecer a todos que estiveram envolvidos aí por essa conquista aí, esse acesso à primeira divisão. E a diretoria, né, que teve um esforço muito grande, ainda como você mesmo frisou, não concretizou, né, tudo que se tem para concretizar, mas pedir a Deus e o esforço deles aí que eles continuem e se concretize isso aí, e quem sabe aí até continuar no futebol, porque são pessoas sérias e a gente precisa de pessoas sérias e direitas dentro do futebol também. Porque não adianta ter dinheiro, gente, tem que ser sério.
Esse negócio só ter dinheiro, aí esculhamba, porque aí tem gente que tem dinheiro, mas às vezes não tem a seriedade para trabalhar no futebol, seja só no futebol, seja no que for, e aí o trabalho não desenvolve. E aí prejudica o trabalho, prejudica pessoas, prejudica o clube. Então, às vezes, tem um cabo que não tem esse dinheiro todo, essa diretoria a gente conhece. Não são pessoas abastadas financeiramente, mas tinham muito boa vontade. Ocorreram falhas? Tenho certeza que ocorreram muitas falhas que devem ser corrigidas. Mas, acima de tudo, quando você tem gente séria trabalhando, a coisa anda. E aí, agora tem a esperança do Barbalha, quem sabe, ver um time grande jogar aqui nos seus domínios. Será que vai acontecer, rapaz? Torcedor do Barbalha fica com essa vontade. Abraço, Elisa, que era a raposa lá que entrava com o time, nossa querida Elisa. Marcelão, obrigado. Grande Marcelão. Beleza, mandar só um beijo pra minha esposa, chegar em casa, ela disse, você não mandou um beijo pra mim. Beijo, cara, te amo. Ela e minhas filhas. Dona Carla, prepara as malas que o homem vai viajar, viu? Tô sabendo aí, fique tranquila. Vá junto, leva o Isaac, as filhas já estão casadas, estão tudo encaminhadas. Só o Isaac que vai, não dá trabalho. Dá trabalho, Isaac? O Isaac disse que não dá trabalho. Eu penso no menino bom, tá tranquilo. Ele quer que o pai vá-se embora com a mãe. Deus ajude que vai dar tudo certo e que você siga a carreira, Marcelão, que você tem muito futuro, já mostrou por aí. Daqui a pouquinho, o Fabiano Rodrigues vai subir a placa. Celso disse que ele era o reserva, vai subir a placa. Agora, Fabiano, ser reserva de Marcelão é bom, Fabiano. Não é qualquer reserva, não, viu? Daqui a pouco, Fabiano Rodrigues vem para cá para falar muito sobre o time do Em Casa, o Verdão do Cariri, que se prepara para a Taça Fares Lopes. Daqui a pouquinho. Aproveita, compartilha com a galera. Replay está no ar. Se inscreve aqui no YouTube e segue a gente lá no Instagram. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Aproveite, segunda-feira tem replay, combina com pizza da Pizzaria Hamburgueria Uval. Marcelão saiu daqui, o Isaac já foi chamando. Pai, vamos comer a pizza. Então se liga aí, viu, meu querido Alexandre Val, porque Val é o lado rubro-negro lá da pizzaria. Alexandre é o lado alviverde, né? Tava todo mundo também torcendo aí para o Barbalha subir. Então fica numa boa, atende bem o Marcelão. Pizzaria Hamburgueria Uval, fica ali na rua Carlos Cruz, Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos. Olha que beleza. Ficar com água na boca, né? Segunda-feira combina com replay, combina com pizza. Você pode ir lá na Pizzaria Hamburgueria Uval, Avenida Carlos Cruz, com Todos os Santos, pertinho da linha do VLT. Olha que lugar amplo, aconchegante, bem espaçoso, para você levar com a família, ir com os amigos, com a companheira, com o companheiro. Fique à vontade. Vá com quem você quiser, conheça o cardápio variado da Pizzaria e Hamburgueria Uval, tá bom? Ali ainda é franciscanos. Aproveite, porque lá tem os melhores, tá bom? Os melhores pizzas e os melhores hambúrgueres para você. É realmente de dar água na boca. Hoje tá valendo. E aí você não quer ir para lá, quer pedir em casa? Pede, o telefone está aí na sua tela. Olha só o telefone, 98842-9514, 98842-9514, esse é o telefone da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Terça-feira tá fechado, mas na quarta-feira tem promoção, já volta com promoção. Pizza G, GG, Extra GG, você ganha um refrigerante. Pizza G, GG, Extra GG, ganha um refrigerante do 0800, de grátis. Lá na Pizzaria e Hamburgueria Uval. Telefone, anota aí, 98842-9514, tá bom? Pizzaria e Hamburgueria Oval. Galera tá aqui com a gente, tem muita gente aí que estava esperando. Fabiano Rodrigues está aqui, subiu a plaquinha, reserva entrou, tá em campo. Se tá em campo tem que fazer gol, viu? Tá de boa? É, porque para substituir Marcelão, dentro das 4 linhas é complicado, Fabiano Rodrigues. Bom dia, meu querido Fabiano Rodrigues. Bom dia. Oi, bom dia não, boa noite, Fabiano Rodrigues. É porque eu estou acostumado aqui com o futebol em dia, a gente só dava um bom dia um pro outro. Bem novinho agora. Bem novinho, foi longe agora, 2014, 2013. Olha como foi longe. E aí o Fabiano, devidamente vestido com o uniforme do Icasa, de Edilan Máquinas, sobre da marca Edilan Máquinas. É, Edilan Máquinas, o negócio é pesado. Meu querido Fabiano Rodrigues, de volta ao Verdão, de volta de onde não saiu, porque continuou, só fez prorrogar aí o contrato para a Taça Fares Lopes. E esse Verdão, o torcedor está muito na expectativa do time do Icasa nessa Fares Lopes, Fabiano Rodrigues. Já tem muita gente contratada aí, Fabiano? Já tem muito prego batido, ponta virada já? Já começa assim, boa noite. Boa noite, Tony, boa noite, Celso. Estou assustado porque o Celso ficou muito calado até agora. Eu estou pensando que ele está guardando... É porque depois dele chamar você de reserva, meu amigo. A língua afiada para cima de mim, estou com medo. Deixa eu só agradecer aqui logo o Edilan Máquinas, né, pela gentileza, porque ele vestiu a comissão técnica do Icasa, seu material de viagem, né, que a gente chama de passeio. E infelizmente já foi na reta final da Série D, a gente acabou eliminado, então até com uma prova de gratidão, a gente resolvi usar aqui o uniforme para agradecer o Edilan pela parceria. Gente boa demais. E a gente está nessa montagem, né, Tony? Nessa fase de montagem do elenco, não é é uma fase que a gente deve, não tem um orçamento tão grande assim, tem alguns jogadores que a gente vai tentar permanecer, estamos negociando com alguns a permanência, poucos, mas tudo em acordo com a comissão técnica e com a diretoria. E algumas peças também que a gente está contratando, a maioria delas, inclusive, algumas delas pelo menos indicadas pelo técnico Leandro Campos, outras de nossa observação, para tentar montar o elenco mais competitivo possível para uma Fares Lopes que tem muita gente falando de que são só 5 times, que o Icasa tem camisa. Não vá soltando direto para Celso Lima. Não, é direta mesmo. Vai ser uma Fares Lopes dificílima, porque não tenha dúvida, o Floresta vai estar entre Fares Lopes e pré-Copa do Nordeste, ou seja, vai formar time forte para tentar a Copa do Nordeste. Guarani de Sobral e Maracanã já tinham a competição no orçamento anual, ou seja, já tem uma verba destinada para a competição. Maracanã, inclusive, anunciou o Raul Santos, que estava no
no Floresta já vai para o... Que é um vencedor, né, é. conhecido. E o menino volta, né? O Júnior Cearense volta para o time do Maracanã. E o Pacajus foi o único cearense classificado na Série D. Então, assim, são os 5... Muita gente desistiu da Fares Lopes. Ficaram 5 que querem o título. Então não vai ter nada de moleza, a gente não espera moleza, não. Do time da Série D, fica quantos? Alguns poucos. Guídio, César Sampaio. Aí é você que está falando. Eu digo assim porque eu já fiquei sabendo que Guídio e César Sampaio teriam confirmado que continuaria. Não sei, parabéns para eles se eles confirmaram. Assim, a gente tem que ter um respeito, Tony. Eu brinco muito, mas assim, eu também sei falar sério às vezes. A gente tem um respeito com todos os profissionais envolvidos no Icasa nessa Série D. Então, assim, enquanto a gente não resolver a situação de todos eles, quem acompanha o BID diariamente já viu que alguns deles já tiveram a situação resolvida. Mas enquanto todos não tiverem a situação resolvida, eu acho que é injusto e até antiético que a gente passe para o torcedor uma lista de jogadores que vão continuar. É preciso resolver caso a caso. A diretoria está trabalhando com muito esforço para isso, porque financeiramente a situação é muito difícil, para que o quanto antes a gente possa estar anunciando. Está acontecendo semelhante como foi para a Série D. Eu lembro que a gente demorou muito para anunciar os jogadores, porque a gente adotou o seguinte critério: só vai anunciar quando o cara estiver aqui, né, com o contrato assinado e estiver em Juazeiro. Miradaço que vai estar no papel. Não vazou nenhum nome, né? Não vazou nenhum nome. Então a gente conseguiu segurar todos os nomes e a torcida, a imprensa, poxa, mas o Icasa está chegando à Série D e não contrata ninguém. Uma coisa é contratar, outra coisa é apresentar, é divulgar. Então, assim, o torcedor pode ficar tranquilo que o trabalho está sendo feito, já tem jogadores contratados e a gente já tem várias negociações em andamento, perto de serem finalizadas. O time já tem um esboço bem interessante para Fares Lopes. Me fale sobre um jogador chamado Wagner Duarte. O jogador saiu no BID, estava o nome dele no BID. O jogador que, inclusive, vários torcedores falaram comigo sobre ele. Eu conversei com o jogador e ele me disse que estava emprestado, tinha contrato com o Icasa, estava emprestado ao Maranguape, mas na verdade estava negociando com o Icasa a rescisão de contrato. Ele teria uma situação, eu acho que no exterior. Fala um pouquinho quem é Wagner Duarte. O Wagner é um zagueiro canhoto que estava aí desde o Cearense. Quando eu cheguei já estava no elenco, não tinha recebido chances, nem com o Sidney Moraes, tampouco com o Leandro Campos, e acabou indo para o Maranguape por empréstimo, e como não havia esse interesse, é natural, o Maranguape rescinde com o jogador, né, o empréstimo, e ele cai automaticamente devolvido no BID do Icasa. Então, assim, por isso pela época chamou muito a atenção. Mas é um jogador que, de fato, não vai ficar com a gente. Ele chegou a jogar no jogo da inauguração do foi cedido para aquela seleção do Cariri. Estava naquela seleção lá. Vamos fazer o seguinte, Fabiano. Eu estou preocupado com o Celso Lima. Está muito calado. Acabou de chamar um médico ali para fazer um trabalho, auscultar ali o coração dele. Vamos fazer uma pressãozinha, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aqui o nosso querido Leandro Campos, El Bigodon. Conversei com o El Bigodon hoje à tarde, né? E aí perguntando exatamente sobre esse retorno dele. Ele, na verdade, iria participar na segunda-feira da semana passada, não deu certo, e aí ficou. E aí depois a gente vai ouvir Celso Lima, que eu estou com vontade de ouvir Celso Lima. Ele foi dar pressão em Fabiano, aí assim, ficou intimidado, né? Mas tudo certo, Celso Lima? Vamos ver o Bigodão, depois você conversa. Pode ser? Tu é quem manda. Ele foi falar primeiro de luxo para o Bigodão aí. O quê? O Fabiano trouxe o Leandro Campos para cá, viu, galera? Essa aqui é de bastidor. E aí, quando ele chegou, ele disse: e aí, professor, primeiro de luxo? Ele: hã? O quê? Ele não sabia o que era o primeiro de luxo. Aí já vai entrar o cearancês aí para o nosso querido Leandro Campos. El Bigodon mandou mensagem para a gente falando sobre esse planejamento também do time de casa para a Taça Fares Lopes. Mandou um áudio, então a gente aproveita para trazer aqui a fala de El Bigodon, o treinador que acabou ganhando aí o carinho do torcedor do Verdão e vai prosseguir para a Taça Fares Lopes. Boa noite a todos. Bom, primeiramente é com grande satisfação que nós estamos retornando para o Icasa. Na verdade, eu fiquei muito satisfeito pelo convite da direção do Icasa. Isso aí realmente demonstra
a confiança que a atual gestão tem no nosso nome, pelo que nós, em pouco tempo, realizamos dentro de casa, e naturalmente nós temos uma incumbência, uma necessidade de ainda mais nós podermos, a partir de agora, desse novo trabalho, trazermos os resultados que nós esperamos, mesmo porque na Série D do Brasileiro nós tivemos uma participação muito boa, né? O nosso aproveitamento com relação à pontuação foi muito boa, mas não foi o suficiente para que nós classificássemos, dessemos sequência na Série D no aspecto de classificação. Então é muito importante que nós possamos, nesse novo trabalho, nós procurarmos, de alguma forma, tomarmos até como referência alguns desacertos que houveram nesse trabalho, para que realmente isso não venha a acontecer novamente dentro dessa competição, que é uma competição curta, uma competição de pontos corridos, que praticamente cada jogo é uma decisão, são 8 jogos. Vamos considerar que essa competição ela seja um pentagonal, né? São 5 equipes, com turno e retorno. Então quem somar mais pontos será o campeão. E essa competição ela dá uma vaga para a Copa do Brasil, que além da questão financeira, ela se torna importante porque dá uma visibilidade de calendário para o ano que vem. Então é muito importante nós entendermos também que as outras equipes que participarão dessa competição também vão se preparar convenientemente. É uma competição que nós sabemos que ela vai ter um grau de dificuldade, porque temos clubes tradicionais, clubes que já vão vir com um trabalho de embasamento. Eu tenho informações, né, de algumas equipes que vão participar da Copa Fares Lopes, que realmente vão fazer equipes fortes, equipes competitivas, e nós também temos que pensar dessa forma. Eu penso que vai ser uma competição onde nós podemos até utilizá-la principalmente como um preparatório para o próprio campeonato estadual, embora infelizmente o campeonato estadual ainda existe um imbróglio, né, de um julgamento que ainda está por ser decidido. Nós fazemos votos que a equipe do Icasa possa permanecer na primeira divisão, e se realmente isso se confirmar, esse trabalho da Fares Lopes, além do interesse da Copa do Brasil, também haveria o interesse da preparação, de organização já para o plantel, para a disputa do campeonato estadual. Então são fatores muito importantes que é necessário, principalmente para a estruturação da equipe do Icasa. Nós não queremos, naturalmente, voltarmos nas situações dos ocorridos da Série D do Brasileiro, mas é importante se ressaltar que houveram alguns erros, né, com relação ali a algumas situações, que nós queremos, a partir de agora, naturalmente, levarmos ou termos uma conduta realmente profissional, uma conduta onde a equipe possa realmente focar nesses 2 meses praticamente de competições, que serão 8 jogos, e é muito importante que a gente possa ter esse equilíbrio. Então estamos formando a equipe. É natural que o clube tenha feito o mapeamento de alguns jogadores, assim como alguns atletas que já trabalharam comigo, alguns atletas que nós temos até uma concordância juntamente com a direção, e diretamente o Fabiano, né, que está nessa condição aí de conversações, nas contratações. Então estamos realmente procurando fazer as coisas dentro das condições do Icasa, né, das condições financeiras,
que foram nos colocadas para que a gente possa realmente trabalhar em cima desse orçamento. E penso que é muito importante nós termos um entendimento que a equipe do Icasa, pela sua grandeza, pela sua grande torcida, nós precisamos de resultados. Nós não podemos entrar numa competição sem o objetivo de título. E é esse o pensamento que nós temos hoje com relação à Copa Fares Lopes. É entrarmos com o objetivo de vencê-la, de sermos campeões da Fares Lopes. Lógico, vamos respeitar aí todos os adversários que estão na competição também têm esse objetivo, mas eu penso que nós temos que procurar buscar os nossos interesses. Então, volto a reiterar, além do interesse financeiro, também existe o interesse de nós montarmos uma base que, se for possível disputar o campeonato, a gente realmente tenha já um trabalho bem definido. E é muito importante, né, porque, queira ou não, nós decepcionamos o nosso torcedor, porque a equipe não prosseguiu na Série D, e pode ter certeza que nós, a partir de agora, né, nós temos um compromisso para realmente fazer com que o torcedor tenha um pouco de alegria, né, que ele possa realmente estar conosco nesses jogos em casa, porque serão aí 4 jogos em casa. Nós temos aí uma das melhores praças de futebol hoje do estado do Ceará, uma das melhores do Brasil, um gramado excelente, e nós queremos realmente fazer com que o torcedor ele sinta orgulho da sua equipe. Então é muito importante que, juntamente conosco, né, que a gente possa realmente, com humildade, com simplicidade, fazer com que o torcedor tenha orgulho da sua equipe, que ela possa realmente corresponder à expectativa. Nós sabemos que, pelas circunstâncias, né, que nós vamos encontrar com relação a algumas dificuldades, isso é natural no orçamento, mas que a gente possa fazer uma equipe competitiva e que o torcedor realmente tenha orgulho da sua equipe. Então estamos indo com muita vontade, muita determinação, para realmente nós fazermos uma equipe valente, uma equipe realmente determinada, e vocês sabem que a gente quer fazer um time que jogue no ataque, e esse é o nosso pensamento, e eu não quero, em hipótese alguma, mudar as minhas características. Tem que ser um time agressivo, um time que realmente marque alto, que busque o gol do primeiro ao último minuto. Então é dessa forma que nós queremos criar, né, essa imagem, essas características da nossa equipe com relação à competição. Tá joia? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Joia, Leandro Campos. Beleza de luxo, viu? Nosso querido Leandro Campos está acompanhando a gente. Lá em Campinas, ele que mora em Campinas, deve estar um climazinho bacana. Feliz. É Porto Feliz, é? Aqui fica pertinho ali. Pertinho. É como Barbalha e Crato, Juazeiro e Crato. Não tão perto, mas mais ou menos nessa linha. Celso Lima. É assim de Sorocaba. Porto Feliz, né? E Sorocaba. Celso Lima, escutou bem, avaliado pelo médico aqui do Replay, está tudo tranquilo com ele, em paz. Foi só a pressão mesmo que o Fabiano deu. E Hélio Bigodon, Celso Lima, gostou do Hélio Bigodon permanecendo no time de casa? Claro, com certeza. Todas as vezes que você tem a oportunidade de dar continuidade em um trabalho, é importante demais. Porque alguém já disse, e aí? Agora foi? Alguém já disse que... Deixa eu ver aqui, Celso Lima. Deixa eu ver. Agora foi. Pronto. Pronto, rapaz. Todas as vezes que você tem a oportunidade de dar continuidade em um trabalho, é importante. Alguém já disse que o sucesso para o futebol é a continuidade do trabalho. Agora, o treinador do Icasa, o Leandro Campos, ele está me fazendo mudar alguns conceitos que eu tinha e tenho ainda de futebol. Ele não me fez mudar por completo. Por exemplo, eu não gostava de time que joga aberto demais, time que ataca muito. Atacar tudo bem, mas ataca demais aberto. Eu achava que time para atacar tem que ser time equilibrado, jogadores perto um do outro. Ele gosta de um jogador aqui e outro lá no Japão. Time aberto, dizendo ele que é para dificultar a marcação do adversário. Eu acho que dificulta a marcação do adversário você abrindo os seus jogadores lá atrás para sair com a bola.
Mas a partir do momento que você vai para o ataque, você tem que ter um time coeso ali, um time equilibrado do meio campo para frente. Mas é a maneira dele jogar. E ele teve sucesso no Icasa. Eu lembro que quando ele chegou, eu disse que ele tinha uma responsabilidade grande, que o outro, quando saiu, deixou o Icasa com 52% de aproveitamento. E ele teve um aproveitamento de 60%, me parece, 60%, 62%. Então ele me surpreendeu. Ele foi bem. Então é importante que continue com ele. E outra coisa, viu, Tony? Ele já pegando uma base do que teve no campeonato, formando para Fares Lopes, chegando no Campeonato Cearense do ano que vem, se ele chegar como treinador, juntando essa base da Fares Lopes com a outra que ele já tinha, o Icasa chega forte no Campeonato Cearense. Com certeza. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu defendo equipes jogarem a Fares Lopes. Porque você chega no Campeonato Cearense com uma base e aí você não vai precisar formar um time todo de uma hora para outra. Então, acho que muito inteligente aí da diretoria do Icasa. Nós sabemos que é um campeonato deficitário, mas também, se ganhar o campeonato, você vai tirar o dobro do que você gastou. É difícil chegar a ser campeão? Não é fácil. Ser campeão não é fácil, não. É difícil. Apesar que eu acho que o Icasa, pelo peso da camisa, pela história que tem, é o favorito para ganhar essa Fares Lopes. Fabiano não acha assim, mas eu acho, né? Então, mas assim, eu acho que é muito importante se disputar. Para você, a obrigação o Icasa ganhar o título. Obrigação, ninguém tem obrigação de nada, não. Então, pronto, então tira o time do campeonato. Se o peso da camisa realmente valesse alguma coisa, o Afogados não tinha passado de fase, quem tinha passado era o Icasa, né? Eu acho que no futebol está provado que não existe mais. Agora sim, falando sobre o Leandro Campos, né, sobre a continuidade do trabalho, tem uma frase que muito diretor fala, muito clube fala, né, que a Fares Lopes só presta para quem é campeão. E é o que o Celso falou. Financeiramente, também para quem não é campeão, ela é muito válida. Por quê? Porque se você sai da Fares Lopes como uma base para o estadual, você contrata bem menos, você tem ali uma espinha dorsal montada, e isso barateia a montagem do time no ano seguinte. Vou dar um exemplo claro, estava aqui sentado nesse instante um técnico que foi vice-campeão cearense, com uma base montada na Fares Lopes do ano passado. Anderson Cachorrão, Filipinho, Romário, Chechel, Charles. A base do Barbalha, vice-campeão cearense esse ano, foi montada na Fares Lopes do ano passado. O que foi feito? Onde estão as carências? Vamos buscar ali as carências, repor as carências, trouxeram qualidade e formaram o time. Então, assim, barateou o trabalho do Barbalha para montar o time para a Série B. Eu acho que é uma lenda dizer que a Fares Lopes só é válida financeiramente para quem vence. Uma outra coisa, Tony, que a diretoria acertou, essa nova diretoria, foi a manutenção do Fabiano. Por quê? Obrigado, Celso, muito obrigado. Não me chamou de reserva, mas que puxa saco e pardal está em todo lugar. Mas assim, é porque eu conheço o Fabiano, e o Fabiano ele conhece de futebol. Fabiano tem um olho clínico como ninguém, ele conhece jogadores, ele tem a perspicácia de conhecer quando o jogador é bom jogador, quando não é. Ele sabe até muito mais do que alguns profissionais que eu conheço por aí. Então, foi acertadíssima a manutenção do Fabiano, porque é difícil, Tony, quando uma diretoria, ela tem por ela mesma que montar um time. Ou então ela traz o treinador e bota na mão do treinador a montagem do time. Que aí o treinador vai fazer o que ele quer, e aí ele vai trazer todo tipo de atleta, muitas vezes para satisfazer o ego dele. Eu conheci treinador que quebrou um presidente do Guarani aqui, trouxe jogadores que estavam com 1 ano e meio que estava parado, não sabia nem o que era uma bola mais. Então, corre-se esse risco. Quando a diretoria se dispõe a trazer, a colocar um executivo que conhece futebol, que entende futebol e conhece o mercado dos jogadores, é meio caminho andado para quê? Para que o time não tome tantos prejuízos assim. Então, acho que está de parabéns o Aloysio pela manutenção do Fabiano, porque é um cara que eu conheço ele e sei que ele conhece futebol. E eu disse aqui na última segunda-feira, quando foi oficializado, e vou dizer de novo, ele vai trabalhar em prol do Icasa. Ele não vai pensar no bolso dele.
Quer dizer, no bolso dele ele pensou já quando fechou com o Icasa. No final do mês tá ganhando penso. bem, né? No final do mês eu... Mas ele não é aquele diretor que não, ele está preocupado se ele vai ganhar, se o jogador vai dar lucro para ele, se não, ele está pensando no clube. Então isso é importante demais e você vai ver o quão vai crescer o time do Icasa daqui para frente. E obrigado pelas palavras, Celso. Se limpou então, né? Muito, já melhorou. Vou pagar a pizza lá eu no gosto Val. todo mundo se sinta bem então aqui. certo. Não, e assim, o trabalho do executivo na montagem do elenco também nem é de uma cabeça só, nem a cabeça só do treinador. O que o Celso traz é interessante. A minha cabeça é pensar como o treinador pensa. Por exemplo, o modelo de jogo do Sidney Moraes era um 3-5-2, marcação de linha baixa, você tem que trazer jogador pensando no modelo adotado pelo técnico. O Leandro Campos, ele mesmo falou no áudio dele, é completamente diferente. Ele joga com as linhas mais altas, a marcação dele lá em cima, um time que busca o ataque toda hora. Os armadores do time do Leandro Campos são os volantes, o meio dele é um atacante. Então, assim, é diferente. E aí você tem que pensar a cabeça dele. É por isso que alguns jogadores, às vezes, são muito bons jogadores. Pô, Fabiano, mas você não vai trazer o fulano? Mas o fulano, com o meu treinador, não preenche essa característica. Teve um jogador, inclusive, no Cearense, que tinha uma expectativa muito grande, um meia, agora não esqueci. Alisson. Não sei se foi o Alisson, não lembro agora. Tem um meia que ele praticamente não teve chance com o Sidney, porque a característica dele não agradava o Sidney no esquema que ele tinha. E o jogador acabou nem atuando. E também não agrada ao El Bigodon. Jogadores como Araújo não joga nem com o Bigodon nem com o Sidney. Por quê? Como o Fabiano disse, hoje eles gostam de meias atacantes. Aqueles meias que pisam na área, aqueles meias que, tipo Edilson, lembra de Edilson do Palmeiras? É o jogador, a característica dos jogadores. O mais fácil de achar hoje é um meia que vai até o volante para pegar a bola e armar o jogo. É o mais fácil de achar. Exato. E eu trouxe o Marcos Vinícius agora para a Série D. Qualidade técnica do Marcos Vinícius é espetacular. Uma contratação que foi muito elogiada quando aconteceu. Eu me lembro que quando eu levei o Marcos Vinícius até a concentração para deixá-lo lá, o Alexandre, que é preparador físico do Washington Luiz, da comissão técnica do Washington, trabalhou com o Marcos Vinícius no Botafogo da Paraíba e olhou para o Marcos. Você trouxe o Marcos. Cara, muito boa contratação, parabéns. Ele é aquele jogador que volta para armar o jogo e tal. E o Leandro Campos tentou adaptá-lo na função de meio atacante e ele não rendeu. Infelizmente, foi um jogador que passou por aqui, que vai se dar muito bem na carreira dele, tem só 28 anos, mas aqui no Icasa não conseguiu render. O empréstimo do Paulo Vitor acabou com o Icasa? Ele voltou para o Cordini e o Cordini emprestou ele para jogar a segunda ano do Maranhense. Então tá pela Maranhense. Uma pergunta que não quer calar, Fabiano. O Icasa joga a primeira divisão com essa bronca do terceiro cartão, mas não fala agora não, a gente vai para o intervalo, a gente volta já. Tony, tá bom? E daqui a pouquinho o Fabiano responde essa pergunta. Antes de você ir para o intervalo, deixa eu mandar um abraço aqui para o senhor Carlos Tavares. Eu encontrei com o Carlos no sábado, inclusive lá no Hospital Santo Antônio. E ele olhou para mim, olhou, aí eu sou meio enxerido, né? Eu disse, o senhor está me achando parecido com alguém, né? Ele disse, tô. Você é o Celso Lima lá do Replay, né? Eu disse, sou. Aí eu disse, pois eu li com esse de quando eu era criança, lá no Rumeirão, a gente tá assistindo o jogo juntos. Então faz tempo, viu? Faz. Mas Geraldinho era sub-15. Não estou lhe chamando de velho, não, viu, seu Carlos? É porque minha memória é boa, viu? Nós somos ainda crianças, os dois. Geraldinho Muito obrigado, Tony. Geraldinho jogava no sub-15 de casa ainda. Aliás, Geraldinho é mais velho que nem em casa ainda. Que é isso, rapaz. Daqui a pouquinho o Fabiano responde. Em casa joga ou não joga a primeira divisão? Se liga aí, daqui a pouquinho a gente volta. Edilã Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilã Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha.
Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, você está acompanhando aqui há 30 anos, deixa eu dizer para você, aproveitar as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil que você tem à disposição aqui na região do Cariri, na Perboni Brasil. Fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha, tá certo? Você tem aqui na tela os telefones da Perboni Brasil, tá ok? Até para que você possa entrar em contato e fazer aí esse elo de aproximação para que no seu comércio você tenha as melhores frutas, verduras, tá bom? E legumes, um completo mix de nacional e internacional, e é por isso que o slogan é Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Olha aí, 3532-2722, 3532-2678 e tem o 99918-8131. Você tem mercantil, tem supermercado, tem aquela venda, bodega, tem um sacolão. Fique à vontade, ofereça o que há de melhor para o seu cliente. Procure produtos da Perboni Brasil. Eu estou com uma dívida grande. Celso Lima não conhece inhame, nunca comeu inhame. E eu estou devendo, vou comprar o inhame lá da Perboni Brasil, que é o melhor produto lá para o nosso querido Celso Lima. Ele vai comer inhame lá da Perboni Brasil. Você vai ver, Celso Lima, que é um produto de qualidade. Quando você for comprar o meu inhame, aproveite e procure caqui lá também, que eu dou o maior valor. Aliás, agradecer o Gosto demais. Você falou do caqui, eu lembrei. Toninho Vieira foi a Santa Catarina nessas férias agora. Trouxe caqui pra mim, olha que honra, cara. Tá vendo? Viu caqui, lembrou de mim, trouxe. Estão dizendo a você que puxa saco e pardal tá em todo lugar. Tá vendo aí, Toninho Vieira? Você tem moral comigo, Celso. Toninho Vieira, você tá devendo uma visita aqui pra gente do Replay. Já conversamos. Nosso Toninho Vieira vai vir aqui também. E o Val devendo caqui pra gente. E o Val, nosso querido Val da Perboni. Um abraço, nosso querido Val, tá bom, galera? Olha, telefone da Perboni aqui, Galpão 2, Ceasa de Barbalha, tá bom? As melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, você tem à sua disposição aqui na região do Cariri, com a Perboni Brasil. Inclusive, já estão organizando a festa Farroupilha. Falei com o Luiz Gaúcho, já estão organizando aí a festa Farroupilha, acho que para setembro, se eu não me engano. Aguarde, tem uma gauchada grande aqui na região do Cariri. Fabiano Rodrigues. E Casa joga a primeira divisão em 2023, Fabiano Rodrigues. Rapaz, nosso planejamento é para esse, né? Mas assim, não tem como eu falar senão o setor jurídico do Icasa, né? Por enquanto o Icasa nem julgado foi. Não teve julgamento, não teve nada. O Icasa teve alguma história de que a entrada, a ação do Atlético Cearense teria sido de forma irregular? Teve algum problema? Rola isso, mas assim, eu não conheço a ação. Quem está cuidando disso é o departamento jurídico, que aliás é muito bom, o jurídico do Icasa, doutor Marcelo. Enfim, é muito competente e a gente está muito confiante de que vá sim jogar a Série A. A informação que eu tive, Tony, é que o time do Atlético, ele entrou com a ação, mas ele perdeu o prazo para pagar as taxas da ação. Quando ele foi pagar, pagou atrasado. Aí não teve mais como entrar com ação contra a equipe do Icasa. Foi essa a informação que eu tive. O torcedor do Icasa torce para que isso seja verdade. Não só o torcedor, a gente também. É verdade. O Éder Leonardo diz, traz o Janeildo, Fabiano Rodrigues. Janeildinho Gaúcho, meu amigo Janeildinho Gaúcho. Tá aqui, eu acho que tá na região. Deve estar por aqui, folga, né? Que o Fluminense saiu, um grande jogador. Mas gente boa e bom jogador. Um patamar salarial bem acima. Ele tá no patamar, né? Tá no patamar como eu chamo ele, já não digo, tá no patamar do Ronaldinho Gaúcho já. Nosso grande, para mim foi um dos gols mais bonitos que eu vi lá do Romeirão. Ele pegou a bola pelo Guarani, o cara lançou a bola, ele sem deixar a bola cair, deu um banho no zagueiro, o outro veio, ele deu outro banho e chutou e fez no ângulo. Olhei para cima para ver se tinha alguém filmando, não tinha ninguém filmando. Nem celular na época tinha. Nem tinha, foi um negócio... Não que o Janeildo seja velho. Não, era que ele era garoto da base, era da base ainda. Está se profissionalizando, nosso querido Janeildo, gente boa demais. Bom, Celso Lima, você está querendo fazer a pergunta para nosso querido Fabiano Rodrigues? Fica à vontade. Você falou muito pouco hoje aqui, Celso Lima. Não, eu só queria saber do Fabinho, a pergunta é simples. Você já fez essa pergunta. Eu só queria saber
quantos jogadores do Campeonato Brasileiro da Série D voltarão para disputar a Faresópolis pelo Icasa. A pergunta é quase a armadilha do Tony, né? Que o Tony perguntou quais, você pergunta quantos. Não, a gente não tem como assim, quantificar ainda, até porque, de fato, Celso, a gente ainda está negociando até mesmo essas permanências, né? Porque depois da Série D muita coisa aconteceu, muitos jogadores receberam propostas e tal, então a gente está tentando manter aqueles que a gente entendeu, a comissão técnica, né, a diretoria, entendeu ser jogadores que possam ajudar. Mas não são muitos, eu posso garantir que não são muitos, são poucos jogadores que vão permanecer com a gente, que a gente está falando, alguns deles já acenaram positivamente. O que eu posso falar também sobre contratações é que a gente estava falando sobre o trabalho que é feito, o Leandro Campos está lá em São Paulo, mas a gente está todo dia se falando. Então, assim, tanto os jogadores que ele indicou, como os jogadores que estão no meu banco de dados e que a gente está apresentando para eles, são os que já estão acertados e os que estão negociando, são todos fruto de um trabalho em conjunto, né? O Fabiano não contrata só, e nem a indicação do Leandro por si só ela é a prerrogativa de ser contratada. Não, é tudo uma conversa, a montagem do elenco para caber, enxugando para a gente caber no orçamento. É por isso que eu falei que a diretoria acertou quando deixou você aí no cargo. Por quê? Porque você tem essa visão, você tem essa cabeça, você conhece de futebol, conhece jogador, conhece o mercado e entende de futebol. O profissional, Tony, para trabalhar no futebol, ele precisa entender. O presidente do clube, não, ele não precisa entender de futebol, não. Vai só lá assinar. Ele tem que formar a diretoria dele, da maneira como ele achar melhor, os caras da confiança dele, botar lá na diretoria, mas os homens do futebol têm que entender de futebol. E aí o Fabiano entende mais. Olha aí, como é que ele fala aí. Né? Ele não vai atrapalhar o treinador não atrapalha ele, mas ele tem que pensar com a cabeça do treinador. Ele não contrata sozinho, contrata junto com o treinador, mas o treinador também não vai contratar só. E o treinador defende os interesses dele e ele os interesses do clube também. Então isso é importante demais. Barbalha e Guarani, tem jogador que pode ser aproveitado? Claro, eu só não vou adiantar porque, enfim, estamos em meio a negociações e disputas internas, mas eu fui ver jogos do Barbalha, fui ver jogos do Guarani e assim, a gente já conhecia, o Marcelo até falou dos jogadores do Barbalha, que vieram muitos jogadores de fora e é legal isso, Tony, porque assim, muita gente fala, mas tem que ter os guerreirinhos aqui do Ceará, tem que ter, o Barbalha subiu com praticamente o time todo de fora. A base que a gente falou aqui da Fares Lopes, mas os titulares do Barbalha, e até aqueles que saíram, como o Andrezinho, como o Felipe, que o Marcelo citou, são jogadores de fora. Os dois volantes são de fora, o zagueiro é de fora, o lateral esquerdo é de fora, os dois goleiros eram de fora. Então, assim, o Barbalha realmente tinha um time, muitos jogadores de fora e subiu. Não tem negócio de ser de fora, ser daqui da região, ser do Ceará. Time bom sobe, ganha, e time ruim não consegue subir. Inclusive, assim, você vai ter jogadores, por exemplo, tiveram jogadores do Barbalha, citando aqui o exemplo do Barbalha, que começaram como titular. Eu acho que, por exemplo, o Romário e o Alan Vitor começaram como titular, o Charles. Desses aí, o único que saiu do time titular por contusão foi o Charles, porque o Alan Vitor e o Romário acabaram oscilando. Com o próprio Marçan chegou a ser titular. Ora não, enfim, o Marcelo. Mas assim, completando, o time do Guarani era um time mais regional, digamos assim, tinha jogadores que a gente conhecia mais, o Barbalha mais de fora, mas assim, tinham jogadores do Barbalha, eu converso muito com o Rafael Abrantes, meu amigo há muito tempo, e a gente tem esse interesse pelo mercado em comum, e coincidentemente tinha jogadores do Barbalha que já constavam no meu banco de dados, né, e que foi muito legal vê-los, ter a oportunidade de vê-lo de perto, porque uma coisa é você acompanhar a scout do jogador, números, ver vídeos de jogos completos. Outra coisa é você ver no estádio, é bem diferente, dá uma segurança maior. Então, a gente teve essa oportunidade com o Barbalha, mas são dois times que têm bons jogadores, que estão valorizados, infelizmente para o Icasa isso, mas que a gente está monitorando e negociando sim. O curioso, Tony, é que o Barbalha tem dois bons goleiros, e aí é a minha opinião, e aí não é demérito nenhum para o Conrado, o goleiro reserva do Barbalha, eu acho melhor do que o titular, que é o Conrado. O Cleiton.
Goleiraço. Jogou o último jogo, né? Foi titular no último jogo. Goleiraço. E fez uma defesa importantíssima no começo do jogo, Começo né? do jogo, Floresta... Vi o Cleiton jogando 2 vezes. Esse é bom. Ele é muito bom atleta. Muito bom goleiro. Aliás, eu acho que o time do Barbalha e o Guarani estiveram muito bem. E o melhor, os dois treinadores jogaram muito com as características do seu time. Muita gente achava, por exemplo, não gostava que o Guarani sofria muito, como o Celso dizia, aprendeu a sofrer, né? Gostava de sofrer, na sabia sofrer. mas na característica dos jogadores que ali estavam, o Lamar tirou o que tinha de melhor, tanto é que terminou campeão. Então tem muito isso. Jogadores da Série B, Fabiano, também outros atletas, sim, tirando Barbalha e Guarani, também no foco. Também monitorados, né? A Série B foi de um nível muito forte, muito alto esse ano. Então, assim, tem jogadores interessantes sim, mas que também estão valorizados. Eu estava até conversando com o Lamar Lima, hoje à tarde, coincidentemente, e até o Lamar falava, pô, se faz uma seleção Barbalha e Guarani, faz uma Fares Lopes bem feita. Eu disse, o problema é o preço desse time hoje, né? O preço aumentou bastante, né? O Tony falou aí da questão das características das equipes, né? Que os treinadores extraíram o máximo das características. É que da forma como esses treinadores gostam de jogar, o futebol fica estranho, fica feio. Eu sou acostumado a ver e gosto de um futebol, tipo o futebol praticado pelo Fernando Diniz, por exemplo. De toque, de bola, de futebol apoiado, chegada com toque de bola, volantes que vêm de trás, armando, ajudando. E o Guarani não jogava assim. O Guarani, para assistir jogo do Guarani, você precisava ser igual uma coruja, a bola viajando direto. O Palmeiras também jogou um tempo dessa forma, né? O Icasa, ele joga quase assim, mas é diferente, porque o Icasa joga atacando, mas com a bola no chão. A bola do Icasa não viaja muito, porque só que ela não tem aquela bola como tinha o Floresta, por exemplo. O time do Floresta, você vê o time do Floresta jogar, quem viu nesse campeonato, é um time espetacular, rapaz. Um quadradinho no meio campo, a bola não tem chutão, conseguindo trabalhar a bola. O Barbalha também da mesma forma. Quer dizer, eu acho esse futebol mais bonito, né, do que o futebol que foi praticado pela equipe do Guarani e por outras equipes que andam praticando por aí. Agora, o que é que está dando resultado? É o que eu acho menos bonito, né? Então, continue assim. É o time Rock Balboa, o time do Guarani. Passava o jogo todo nas cordas, de repente acertava 2 socos. Manda um abraço aqui para o Luiz Marcos, está em Baturité, acompanhando a gente. Abraço, obrigado aí. Está se inteirando sobre as informações do time do Guarani. Mário Sérgio, mandando parabéns para o Marcelan também, deixando um abraço, que você conheceu muito, né? Mário Sérgio. Irmão do Marconi? Irmão do Marconi. Jogava muito bola. Jogava demais. Para mim, o melhor dos filhos de Mestre Dinda, dentro das 4 linhas. Todos jogam muita bola. Bom era o Marconi, né? Que o Marconi era, no futebol profissional de campo, era lateral e no futsal era goleiro. Inclusive, eu costumo dizer que quem criou o goleiro de linha foi o Marconi. Lá na antiga Cajuína, o Marconi jogava como goleiro de linha. Hoje é uma coisa muito comum, naquela época era raríssimo. Gosto muito do Queca, né, o irmão Queca, joga demais. Queca joga demais, se deixar ele joga manhã, tarde e noite, joga muito também. Cadê aqui, rapaz? Teve um torcedor que deixou aqui, o Edson Alves, o alemão volante lá do Ferrão, rebaixado a Série D, mas passou por aqui e dava certo também no Verdão. Tá deixando uma dica, ele tá perguntando, tá deixando uma dica aqui. O alemão já jogou no Icasa, né? Alemão, exatamente, é o que ele tá dizendo aqui, acho que dava para entrar aqui. O Tasso Magno, nosso querido Tasso Magno, ex-vereador de Juazeiro, também mandando um abraço aqui, parabenizando Barbalha e o time do Guarani pelo acesso. Né? O José Heriberto também está aqui com a gente, também aqui acompanhando o José Heriberto. Péricles Vasconcelos. Doutor Péricles, gente boa. Ele está falando aqui, André Beleza faleceu, ele está falando aqui. André Beleza é um meia, né? Deve ser ele. Parou, Tony? Parou na minha beleza, Tony. O André Beleza, eu não sei. O André Beleza fazia... alguém que falou ali, o André Beleza costumava jogar com o Leandro Campos. Tem chance de aparecer aqui? Sim, André Beleza. Entendi. É porque eu não vi a mensagem antes do jogador do Hélio Leonardo, que costumava jogar com o Leandro Campos. Tem chance de aparecer por aqui. E ele está dizendo que o André Beleza eu estou vendo faleceu. O chat ali, o que estão chutando aí, não é novidade. A galera tá arriscando tudo. Quando é que deve se apresentar o time, Fabiano? Dia 5 de setembro, a gente está já organizando todo mundo para chegar dias 2, 3, 4, dependendo dos locais, e dia 5 começar o treino, se Deus quiser já com todo o elenco aqui.
Quando é que já começa a anunciar aí oficialmente alguns jogadores? Tony, é porque assim, do jeito que as coisas estão, você assina o contrato com o jogador e às vezes porque você puxa o contrato no sistema da CBF, você segura isso ali por 30 dias. Se você não colocar no bid, pagar as taxas e colocar no bid, 30 dias e aquele contrato já não tem mais validade. Então, não é certeza de nada hoje. Tem um pouquinho de calma. Na Série D, como eu falei, os caras chegavam, a gente anunciava. Chegava e anunciava. Porque a concorrência está grande. Está grande. E assim, como eu falo, o Icasa não tem o orçamento que muitos clubes têm. Não estou nem falando da Fares Lopes, que acho que até nisso vai ser muito equilibrado. Os orçamentos estão muito parecidos. Mas não é só também a Fares Lopes que vai existir no segundo semestre. Então tem muitos... hoje mesmo eu perdi um atacante para o Campeonato Paraense da segunda divisão. Fora quem era o jogador? Era um jogador que estava inclusive aqui, não estava agora na Série D, mas estava no começo, que era o Cezinha. Era um jogador que eu tinha curiosidade de trazê-lo de volta, porque teve poucas chances na Série D, era muito bem avaliado lá internamente pela comissão técnica e saiu daqui para jogar a segunda divisão baiana, mas acertou com o Carajás hoje, infelizmente. Pois é, e o Cícero Assis Tavares pergunta... O Ailton está parabenizando o seu trabalho, né? Está sempre pelo trabalho de Fabiano Rodrigues, boa sorte, sempre acompanha aqui a gente, o Ailton, e ele diz que o Pérez matou o André Beleza, rapaz, André Balada, ele matou o rapaz. Ô Pérez, faça isso não, rapaz, não mata o rapaz, não. O Beleza não morreu, mas deve ter parado já, deve ter uns 50 anos já. Fabiano, o Esquerdinha e o Bismarck, ex-Fortaleza, tem como vir? O Esquerdinha do Souza e o Bismarck ex-Fortaleza. 2 bons meias, mas entram naquela que a gente falou agora aqui, Celso, sobre o posicionamento tático. O Esquerdinha e o Bismarck não são meias atacantes. São meias organizadores e não é a forma como o Leandro gosta de jogar. O Leandro, por exemplo, deixou uma impressão muito boa com aquele time da Série D. Um time ofensivo, um time que propõe o jogo. A ideia, então, é ter uma equipe com essas características. Sim, está sendo montada nesse sentido. Inclusive, o tal meia que a gente está falando aqui, a gente está buscando no mercado meias com essas características, entendeu? Eu vou até falar um jogador aqui que a gente até procurou, mas infelizmente caminha pela valorização do atleta não dá certo, é o Thiaguinho do Guarani. Esse teria exatamente a característica que o Leandro Campos gosta. É um jogador que fez essa função com o Lamar, jogou de lado, jogou de falso 9, mas pela versatilidade do Thiaguinho, pela qualidade do Thiaguinho, pela Série B que o Thiaguinho fez no Guarani, cairia como uma luva, né, nesse meia, encostando no atacante do Icasa. Está valorizado também. Está muito, muito procurado no mercado o Thiaguinho. Parabéns para ele, inclusive, fez merecer. Ele foi falso no Guarani, mas no Icasa ele ia ser verdadeiro, Tony, porque ele ia jogar ali no lugar que ele gosta. O Thiaguinho é muito bom jogador, né? Jogador de lado de campo, muito bom. E o Leandro também não gosta daquele centroavante paradão de costa que faz só pivô, ele gosta justamente de um cara que tem a mobilidade para sair da área e esse meia entrar. Então tipo o Thiaguinho, Paulo Rangel, né? O Thiaguinho ia ter muita facilidade dessa movimentação, de entrar na área, de concluir, de fazer gol, ia ser bom. Com certeza. Inclusive, o Thiaguinho, abraçar o Thiaguinho, e torço muito para o Thiaguinho. Thiaguinho, tenha cuidado com os encostos que chega perto, viu, Thiaguinho? Que a coisa tem uns cabos ali bons de descarrego. Que tem uns encostos que encostaram em Thiaguinho também, que, pelo amor de Deus, quase acabava com a carreira de Thiaguinho. Ainda bem que o Guarani chegou e foi a oportunidade para o Thiaguinho mostrar o futebol dele, que joga muito o Thiaguinho. Mas tenha cuidado com os encostos, viu, Thiaguinho? Não deixa os encostos encostar, não, que é um problema. Fabiano Rodrigues, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Tem muita gente perguntando sobre o Romeirão. A gente vai tentar trazer o Zacarias Silva, que é administrador do Romeirão aqui do Cariri, que o Romeirão é do governo do Estado. Então, a Secretaria de Esporte do Estado é quem administra o Romeirão, é a empresa, inclusive, que faz a administração lá do Castelão, é quem faz essa administração também aqui do Romeirão. E tem o Zacarias Silva aqui da região como administrador. A gente vai tentar trazer o Zacarias Silva para falar um pouco sobre o Romeirão e tirar essas dúvidas do torcedor, que tem muita gente que fica nessa preocupação. Mas aí eu faço a perguntinha aqui. Fabiano, o Icasa joga no Romeirão? Joga no Romeirão. A casa do Icasa é o Romeirão. Pronto. Celso Lima, agradecer aqui pela presença. Você hoje falou menos, Celso Lima,
Você deu logo um canto de carroceria em Ainda Fabiano bem. Rodrigues. Aí Fabiano pegou, deu uma pressãozinha e você parece que ficou meio ali. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então hoje eu não vou receber muita cobrança, não. Deixa eu mandar uma boa noite para o meu amigo, meu irmão em Cristo, o Ivanildo, lá de Vaz Alegre, está assistindo o programa Replay, está hospedado na minha casa, está com problema com a sua filha, está no regional, está hospedado lá em casa enquanto a sua filha se recupera. Muito obrigado a Ivanildo pela audiência, ao Carlos Tavares, e muito obrigado a você, Tony, pela oportunidade. Viu? Depois que eu vim aqui no Replay, o povo está me conhecendo por aí. Batendo foto na rua. É por isso que eles são elegante, rapaz. A elegância do programa é Celso Eu acho que eu vou até preparar uma caneta para eu vou começar a dar autógrafo. Não é possível. Cheiroso, andando cheiroso, o negócio é sério, rapaz. Valeu, Tonasso. Ainda bem que eu sei que ele Fabi, é um rapaz boa sorte para você, meu irmão. Obrigado, você sabe que eu Celso. torço muito por você. Eu sei disso. E eu fico só na paquera ali. Rapaz, Fabiano e tal, você quer ver o duro pra gente? Pelo menos pra mim é quando o Icasa perde. Não porque eu sou torcedor do Icasa, não é isso, é por ele. Eu fico pensando nele. Rapaz, esses caras vão cair em cima do Fabiano, sem dó. Ei, aí tu diz assim, inclusive eu. Não, obrigado, Celso. Vai logo Eu sei que é de coração. Zé Bezerra, um abraço pro Zé Bezerra e também pro Fernando Silva, o pessoal que está perguntando sobre o Romeirão. A gente vai tentar falar com o Zaca, para Zacarias vir para cá, quem sabe na próxima segunda-feira, e falar muito sobre o Romeirão. Fabiano Rodrigues, obrigado pela presença aqui, você é muito bem vestido com Edilan Máquinas aí, tá certo? Boa sorte aí nessa continuação do Verdão do Cariri na Taça Fares Lopes, apesar que o Celso Lima disse que é a obrigação do Icasa ganhar, que é o favorito, mas o Ravi que a pedreira do outro lado é pesado, Floresta, o Guarani de Sobral, essa galerinha aí é danado para querer engrossar o caldo. Eu espero uma Fares Lopes muito equilibrada, não sei se tanto quanto tivemos a Série B, mas eu acho que vai ser muito difícil e torço muito para que o Verdão possa se sair bem aí nessa competição e desejo boa sorte para que o Verdão permaneça na primeira divisão. Aí nós teríamos 40% do campeonato no Cariri e Centro-Sul. Tem cabo que fica louco com isso aí. Barbalha, Guarani, Icasa e o Iguatu. E eu tô doido para ver esse Icasa e Guarani, rapaz. Louco para ver esse clássico nessa Arena Romeirão. Tô com uma vontade danada. Fabiano, obrigado aqui, viu? Boa sorte. Deus abençoe aí você, toda a comissão técnica, o Hélio Bigodon, para que faça um grande trabalho na Fares Lopes. Obrigado pelo convite. Dizer 3 coisinhas aqui rápidas. Primeiro, agradecer, claro, a nova diretoria do Icasa, o presidente Aloysio Gregório, pela confiança, né, no nosso trabalho. Pedir mais uma vez que, assim como o Leandro Campos falou, a gente tem a exata noção de que tudo que deu errado no Campeonato Brasileiro da Série D, só teve uma coisa que realmente deu muito certo. Que quem realmente deu 100% e merece todos os parabéns é o torcedor. Esse foi para o estádio, colocou o Icasa no médio de público acima de Náutico, Botafogo da Paraíba, Campinense, Sampaio Correia. Então, assim, o torcedor sim merece, a gente sabe que está em dívida com o torcedor. Eu estou animado com a montagem do elenco, eu não vou prometer muita coisa para, como disse o Celso, a quem muito é dado é muito cobrado, mas eu estou animado. A gente está fazendo um time competitivo. Se vai chegar, se vai ser campeão ou não, aí é o futebol, não depende tanto da gente, mas o trabalho está sendo feito nesse sentido. E eu espero contar, o Icasa, o clube, espera contar de novo com a presença do torcedor, com o apoio do torcedor, porque sem essa simbiose é impossível que a gente consiga nenhum objetivo traçado. Muito obrigado, Tony, pelo convite, estou sempre à disposição. Primeiro, a gente vai convidar, a Fabiana vai vir outras vezes aqui, lamentar aqui o rebaixamento do Ferroviário, da Série C para a Série D e também do Campinense. São 2 representantes nordestinos que acabam caindo para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? O Ferroviário e o Campinense a gente lamenta bastante, porque a gente queria, e quanto mais nordestino assim jogando competição nacional, acho que fortalece muito a nossa região, e ver um cearense caindo como Ferroviário, né, é ruim, e acaba sendo ruim também para os times do interior, que sempre estão de olho naquela vaga para a Série D. O ano que vem, o Ferroviário ainda tem a vaga para a Série D, mas se ele não conseguiu acesso,
aí 2024 entra na briga também por essa vaga, ou seja, vai já ser mais entra ano um. que vem, né? Já entra ano que vem. Porque a vaga do ano que vem é para 2024, então o Ferroviário já entra nessa ano briga. Que vem já entra brigando. Já foi ruim para nós esse rebaixamento. Pois é, rapaz. O regulamento continua desse ano? O regulamento do campeonato? Do Cearense? Não. Do Cearense? Não, já vai ser discutido o novo regulamento. Vai ser votado. Bom, mais uma importância de ter o Icasa nessa primeira divisão. Até nisso, porque olha, Icasa, Barbalha, Guarani e Iguatu, não é possível que o Iguatu vá pipocar de novo, como aconteceu este ano. Pelo menos eu acho que esses 3 times devem votar no mesmo sentido, para acabar com esse negócio de Ceará e Fortaleza já entrar só na segunda fase. Tem que jogar a primeira fase, vem jogar aqui, vem conhecer a realidade da primeira divisão. Tomara que os times comecem a repensar, porque no ano passado, só o quê? Ferroviária, Icasa e Atlético Cearense, né, votaram para que o Fortaleza e Ceará jogassem a primeira fase. Os outros votaram contra. Mas aí quando foi na hora do mata-mata, o Iguatu não quis botar o jogo para a região metropolitana de Fortaleza. Quis jogar lá dentro, né, do Morenão. Então, tomara que possam rever essa situação e que o campeonato mude. É o que eu espero muito, viu? Segunda-feira a gente volta aqui na parceria com o site Miséria, miséria.com.br, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro é o Miséria. Amanhã com novidades, amanhã com live também. Fica sempre acompanhando que a gente está trazendo novidades para você. Se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente lá no Instagram. É sempre um enorme prazer contar sempre com a sua audiência. Nos bastidores, Kleber Ferreira, Guto Vital, o homem das receitas da Perboni Brasil, é com o nosso querido Guto Vital, está sendo chamado o novo Williairão do Juazeiro. Essa cabeleira do Fabiano, diz que ele está comprando abacate no Val só para fazer shampoo caseiro para lavar o cabelo. É complicado, viu? Gente, um abraço, uma semana abençoada, até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um replay a qualquer momento aqui no YouTube ou então lá no Instagram com novidade para você. Um abraço.